Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, pessoal. Não sei que horário você está assistindo esse podcast, mas aqui já é a noite e a vista é linda aqui da nossa linda Curitiba. E para você que está nos acompanhando, esse é o ECL Cast e hoje vamos falar de um assunto bem legal e bem bacana. Deixa eu dar primeiro boa noite para minha amiga e parceira Juju. Boa noite, Juju. Boa noite, Ana. Boa noite, ouvintes e quem está assistindo no YouTube também. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horário. Hoje estamos com convidados ilustres, né, Ana? Sim, qual que é o tema de hoje? Maravilhosas. Vamos falar sobre os desafios da transição de carreira. E temos elas aqui. O que a gente vai fazer, Juju? Deixar elas se apresentar ou a gente vai apresentar elas? Vamos deixar elas se apresentarem, né? Isso. Que daí elas falam o que elas querem falar, Isso. né? Elas fazem o marketing delas, inclusive, por favor. Então, nós estamos aqui com a Adri e com a Camila. Obrigada, meninas, pela presença. Imagina, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, né, por nos convidarem e para a gente fazer parte desse projeto tão legal. Isso aí. Fale um pouquinho de você, Adri, para quem não te conhece, está nos escutando. Quem é a Adri Pedron? Lá em Campo Largo tem bastante gente que me conhece, né? Mas não pelo que eu faço hoje. Mas agora é o Brasil que vai te conhecer, minha filha. Agora é o Brasil. Isso. Exato. Então, meu nome é Adriana Pedron Cosmo. Eu sou empreendedora há mais de 30 anos e fiz uma transição de carreira há 1 ano atrás. E mudei totalmente de área, né, completamente. Eu vou contar para vocês como tudo isso aconteceu. Legal. E faço parte das empreendedoras, É né? mesmo, a embaixadora do nosso projeto, né? Embaixadora voluntária, que ajuda a gente lá no dia a dia, nos nossos cafés, nos nossos desafios, né, Adri? Exatamente. Que bom que você veio, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Camila, maravilhosa. Conte aí, tá estourada, né, amiga? A pessoa que tá estourada em Campo Largo. Quem dera. Quem dera. Então, Camila, não tem muito o que falar, né? 25 anos, geminiana, ligada no 220. Atualmente fotógrafa, videomaker, trabalho também com mídias sociais, né? Voltado ali ao audiovisual. E basicamente é isso, né? Hoje, querendo ir pro mundo aí. Isso Querendo aí. sair de Campo Largo, foi pro mundo. Mas já tá caminhando, Já tá né? caminhando, não é? Estamos tentando. Estamos com um pezinho ali, outro ali, e assim a gente vai. Uns contatinhos, né? E hoje você mexe com fotografia, Camila? Isso. Trabalho com foto e vídeo. Foto e vídeo. E edição também. E mais alguma área que você atua? Você também é modelo, linda desse jeito também ou não? Olha, eu já tentei, mas só... Assim, a minha história como modelo não é muito... É meio trágica, assim. Quando eu saí até... Dando um spoiler já, né? Mas quando eu saí da área de engenharia, eu até tentei. Entrei numa agência aí, mas, ai, gente, não deu muito certo. Depois eu mostro o comercial que eu fiz pra vocês. Ela fez comercial, gente! Eu fiz o comercial, não vou divulgar aqui, porque não merece, porque só apareceu a minha mão no comercial. Eu vou desistir de ficar frente das câmeras. E eu confesso que estou nervosa, porque é muito mais fácil estar ali nos bastidores. Aham. A Camila tá acostumada a ficar nos bastidores. Hoje você é a estrela, hoje você tá na frente das imagens, das câmeras. Pois é. Mas fica tranquilo, aqui tudo em família. Daqui a pouco a gente começa a dar umas risadas, né, Juju? Isso. Não, a gente fala umas bobeiras, daí você já fala, ih, essas meninas aí. É igual eu, gente como a gente. Ixi, menino, relaxa. Ontem a mulherada, a gente gravou... Ontem não, segunda-feira a gente gravou um episódio com todas as embaixadoras. Todas não, faltou a Lelê e a Giz que não conseguiram vir. Mas a mulherada nervosa, foi, gente, a Ju falou, imagine que é uma reunião. Nossa, tá tudo certo, tudo em família. Só não muito, né? Não muito, Não fica muita vontade. Muita vontade, verdade. É um meio termo ali. Nas reuniões a gente fica mais à vontade do que a gente ficou aqui. A gente, na verdade, ri bem alto. Mas inclusive, atrapalha, às vezes, o Marcel, que tá lá do lado, na Cicla, fazendo curso. Exato, a gente atrapalha um pouco. Verdade. Juju, parece que vai ter
Lanche daqui a pouco? Gente, hoje nós estamos chique. Quer dizer, todo dia Todo dia a gente tá muito chique, né? A gente tá muito chique. Mas hoje a gente tá tá um chique nojo. numa maneira diferente, porque hoje vem entrega, Ana. Ai, meu Deus. Hoje é Não tô entrega. preparada. Diferente dos outros que a gente vinha carregada. Apesar que a gente veio carregado do mesmo jeito, Sempre. né? Mas daqui uns dias o menino do podcast aqui, nós temos que entrevistar eles, né? Pra ver o que eles acham quando a gente Isso, vem gravar feedback. aqui, né? Eu assim... Jacob, vai sobrar pra você. Você vai ter que dar o seu feedback aqui pra nós depois. eu acho que são sempre bons, né? Pra quem não sabe, quem já tá acompanhando desde o nosso primeiro episódio, o Jacob é o Maurinho, mas ele tem 2 nomes. Aí eu acho tão elegante falar Jacob, que agora eu falo só Jacob. Na verdade, você gosta de gastar teu inglês, né, Ana? Isso, meu inglês super fluente. E com um sotaque maravilhoso. Não me entrega, Juliane. Não, eu vou deixar isso mais pra frente pra falar isso aí. Pra gente criar intimidade com o público de casa, né? E depois você vai revelar essas histórias assustadoras. Gente, hoje de lanche pra gente vai ser Graxa Burger. Meu Deus. Quem já comeu Graxa Burger? Já comeu, Eu Ana? já. Já? É uma delícia. Gostou? Maravilhoso. E você, Eu amo Cam? também. Sim. Ai, é uma delícia, né? Uhum. Ele é, eu acho que ele é no tamanho certo do hambúrguer. Do hambúrguer. Eu vou falar Maravilhoso. pra vocês, eu era uma pessoa assim que... eu ainda sou uma pessoa que eu fico, sempre que abre alguma coisa nova, assim, eu fico, ai, será? Porque a gente tá... Eu sou muito assim, Acostumado. de sempre comer aquilo Que que... você sempre Já pede. tô habituada, Aham. assim. Daí, uma vez meu cunhado ia pedir, daí ele falou, eu vou pedir lá do Graxa. Daí eu falei, é bom esse hambúrguer? Ele falou, é bem bom. Daí eu falei, eu vou esperar chegar o teu. Se eu gostar, eu vou pedir. Gente, eu amei. É muito gostoso, bom. né? Nossa, aham. E Campo Eu amei. Larguense, né, Ju? Uma Campo empresa Campo Larguense. Larguense. Só que daí teve alguns campolarguenses que vieram pra Curitiba e estão sentindo falta. Ah. Daí o Pedro, um beijo pra você, Beijão, inclusive. valeu pela parceria e pelo carinho que você se dedicou aí pra nossa gravação de hoje. Isso. Ele falou, acho que vou ter que abrir uma loja lá em Curitiba, porque o pessoal tá Uhul. pedindo. Então, vamos, pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo e deseja que o Graxa venha pra Curitiba, comenta no nosso ou vídeo. manda direto no direct do Graxa, né? Vai lá no Isso. Graxa Burger. No Instagram do Graxa tem todo o menu deles lá, né, Juju? Cardápio, só delícia. Isso. Eu até ia falar para as meninas darem uma olhada, mas as meninas eu já tinha passado para elas antes para olharem o site delas. Então as meninas já fizeram o pedido, né? Hoje vamos de combos. Isso. Não, daqui... Só é delícia. maravilhoso o menu deles, né? Nossa, uma Ai, delícia. gente, eu já tô Quando eu com água na olhei, boca. quando eu olhei, Já quero comer, cadê? Cadê? Já tá atrasado. Não tá. Nem começou ainda. Então, eu tenho uma coisa que eu não pedi hoje, mas que eu fiquei com muita vontade, que eu vou ter que experimentar na próxima vez. Que é um bacon empanado, né? Uma delícia. Verdade. Ah, eu vi Uhum. mesmo. Eu já comi Já esse aí. comeu? É uma Ai, é bom? delícia. Ai, vou Gente, ele experimentar. tem uma coisa assim que ele lembra aquele baconzitos, aquele salgadinho, só que ele realmente é um bacon, né? Ele tem uma coisa assim, é bem gostoso. Eu vi a Maiara Gruba postando. E no dia que ela postou, parece que esgotou o bacon. O Graxa até falou, meu Deus do céu, não conseguimos atender a demanda, porque a propaganda foi boa da Má. Má, um beijo pra você, maravilhosa. E o pessoal se deslanchou em comprar o Graxa Eu devia lá. ter pedido hoje, né? Aí, Que agora ó, eu vou ficar com vontade. Vai ficar com vontade. Amanhã você pede. É. Pode dar dieta de novo, né, É. Adri, amanhã. Então, pessoal, daqui a pouquinho chega no nosso Graxa, mas vamos de fato começar esse podcast, né? Vamos falar sobre transição de carreira, os desafios que vocês passaram aí, que eu imagino que deve ser muito intenso, né? A gente tem dois extremos aqui, a Adri, que ficou um tempão, né, Adri, num segmento e depois fez essa transição, e a Camila, que bem no comecinho já falou, opa, não é isso que eu quero. Deu tempo de sair. Mais ou menos. Mais ou menos. Adri, como é que foi pra você fazer... Primeiro, conta a tua história pra nós, né? A gente já conhece, mas o pessoal não Isso. conhece. Tipo, você sempre quis empreender, ter o teu próprio negócio, ou foi uma coisa assim de família, já vinha? Como que foi? Então, na verdade, assim, a minha família inteira é empreendedora, né? Sempre, meus tios, meu pai, enfim, todos eles abriram empresa. E eu, desde pequena, fui criada dentro da empresa do meu pai. Ele tem uma vidraçaria, agora não é mais dele, mas tinha uma vidraçaria que depois eu assumi e eu fui criada lá dentro. Então, eu nunca conheci muito esse mundo CLT, né? E quando eu era criança, ele deixou a gente bem livre. Ele nunca falou assim, você vai ter que assumir a empresa.
Mas ele dava uma puxadinha, assim, né? O pai da Adri eu quero conhecer, né? Porque eu só escuto falar coisas boas Ele é dele. sensacional. E daí a gente pôde estudar o que a gente quis. Inclusive, o meu vestibular eu tentei para publicidade e propaganda. Uhum. Na época. Mas daí eu já estava trabalhando na vidraçaria com ele. Eu já tinha feito contabilidade, que eu fiz o meu técnico de contabilidade. Já estava formada e comecei a trabalhar com ele. Trabalhei em alguns outros empregos, CLT antes. Fiz estágio na Caixa Econômica. Depois eu trabalhei numa outra empresa, uma corretora de seguros. Mas aí o pai estava precisando de pessoa para trabalhar, para cuidar da parte do escritório. Uhum. E ele me convidou. Ele falou, você não quer trabalhar aqui comigo? E daí começou o jateamento em vidro, que são aqueles desenhos bonitos que a gente faz nos vidros. E ele falou, eu quero que você aprenda a fazer isso, porque você tem jeito com desenho e a gente precisa implantar aqui na vidraçaria. Falei, tá bom, compre a máquina que eu vou aprender. E eu aprendi e ali a gente deu uma guinada na empresa. Porque daí todo mundo que era nosso concorrente acabou sendo nosso cliente. Os vidraceiros, eles acabavam comprando da gente e a nossa empresa começou a ficar conhecida na cidade. Só que o meu pai fez uma coisa comigo que eu acho que todo pai que se preza deveria fazer por um filho que é empreendedor. Uhum. Ele não largou o escritório na minha mão e falou assim, você só vai cuidar disso. Nossa. Não, ele falou para mim, você tem que passar por todas as áreas da empresa, porque você precisa aprender para saber mais tarde cobrar dos teus colaboradores. Sim. E eu aprendi tudo. Eu aprendi a cortar vidro, eu aprendi a lapidar, eu aprendi a jatear, eu aprendi a tirar a medida, eu aprendi a fazer orçamento, eu aprendi a administrar a empresa, gerenciar funcionário. Tudo ele me ensinou. Uhum. E depois que eu aprendi tudo, que eu fui realmente trabalhar Liderar. no escritório. Que era o que eu queria fazer, né? Desde o princípio. Não lá, colocar vidro e cortar vidro. Mas eu fui, daí comecei. Daí ele começou a confiar em mim para fazer orçamento, para passar os pedidos lá dos clientes para os funcionários, enfim. E a gente ficou trabalhando junto por muitos anos. Acho que mais de 10 anos. Eu, o meu pai, minha mãe, meu irmão, era uma empresa familiar, né? Uhum. E quando ele se aposentou, a gente tava minha mãe e meu irmão trabalhando. Daí eu falei, olha, eu não quero sociedade com o irmão, porque é difícil dar certo. E eu não queria terminar um relacionamento de repente com o irmão por causa do negócio. Uhum. E como a nossa empresa já estava bem consolidada e grande, dava muito bem para dividir em 2 segmentos. Então eu fiquei mais com a parte interna, que é a parte de vidro de mesa, espelho, prateleira. Eu trabalhava mais para marceneiros e vidraceiros. E o meu irmão ficou com a parte externa, que daí são fachadas, janelas, essas coisas maiores, né? E a gente dividiu e cada um foi tocar a sua empresa. E eu fiquei ainda por muitos anos. Eu estava grávida das minhas meninas, enfim. Nossa. Tudo lá dentro da empresa, tocando a empresa. Aí eu comecei a comprar máquinas, comecei a investir dentro da empresa. E a minha empresa se tornou uma empresa bem grande lá na cidade, Sim, consolidada. É bem reconhecida, inclusive. E os vidraceiros e marceneiros eram os meus clientes. A maioria. Eu tinha alguns clientes, né, residenciais, mas a maioria eram marceneiros e vidraceiros. Uhum. E as minhas máquinas fazem todo tipo de acabamento em vidros. Só que eu vinha desgastada, porque eu já estava há 30 anos trabalhando praticamente lá. Uma vida praticamente, né? Então eu estava bem desgastada e já percebi assim que eu tinha perdido um pouco da energia, da vontade de trabalhar todos os dias, sabe? Da vontade de fazer mudanças na empresa. E vim, fui levando com a barriga, né? Por muito tempo. E acabei ficando doente em janeiro de 2020. Fiquei muito doente. Fui, um dia tava bem, não tava bem porque tava com dor, mas no outro dia tava na UTI. Internado. Nossa, Internada. uma mudança brusca, né? Uma mudança muito brusca, sem celular, sem contato com ninguém. E a minha empresa dependia de mim para eu levar adiante. A minha filha trabalhava comigo nessa época, a mais velha. Ela era minha secretária. Então, eu tinha um pouco de contato com ela, porque ela ia no hospital e eu passava os direcionamentos para ela.
Mas eu percebi que, assim, eu não conseguia relaxar, nem naquele momento que eu precisava. Nossa. Porque era muita responsabilidade, porque eram vidas que eu estava sustentando lá dentro, dos meus funcionários, né, famílias que dependiam de mim. Eu falei, fazia tempo que eu queria fazer essa transição, eu falei, acho que esse é o momento. Nossa. Acho que essa foi a gota d'água. Só que eu d'água. ainda não desisti ali. Aham. Entende? Eu voltei, saí do hospital, né, dei aquela recuperada, assim, e voltei a trabalhar. Assim que eu pude dirigir, eu voltei a trabalhar. Meu Deus. Só que em março veio a pandemia. E como eu estava com o sistema imunológico muito baixo, porque eu fiquei muito debilitada, eu tomava antibióticos fortíssimos e judiou demais, a minha médica falou, olha, Adriana, acho que é melhor você não voltar para o comércio, porque você vai ficar muito exposta e você pode pegar o Covid e, né, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu falei, e agora? O que eu faço, né, da minha vida? Como que eu não vou trabalhar? É difícil você tocar uma empresa não estando presente lá, né? Sim. Aí o meu irmão falou, Adri, você quer que eu alugue a empresa enquanto você se recupera, para você poder ficar mais tranquila? Eu falei, eu quero. Aí, graças a Deus, eu sempre levei a minha empresa muito certinha, então eu não tinha dívidas, eu acertei com os meus funcionários, tudo, paguei os fornecedores que eu tinha, né, alguns boletos para pagar, paguei tudo direitinho, acertei com meu irmão, fizemos um contrato e eu pude ficar em casa tranquila. Gente, eu nunca tinha tirado férias na minha vida. Foi a primeira Primeira vez que eu tirei férias. Umas férias forçadas. Empreendedor geralmente não tira férias, né? Não. Então, eu tirava, assim, 10 dias, 15 dias no final do ano, férias Sim. coletivas. Tipo um recesso. É um né? recesso, não é? Eram as únicas férias que eu tinha tirado. Então, quando eu fiquei em casa, eu levantava às 7 horas da manhã. Nossa. Tipo, eu acordava no mesmo horário, porque eu não... Acho que por tantos anos eu fiz isso. Acostumava. Que eu não conseguia desligar. Aí depois de um mês, mais ou menos, em casa, que eu comecei a perceber que eu não precisava Aquela mais aquela rotina. rotina, aquilo. Daí eu comecei a dar uma desacelerada. Daí eu comecei a desestressar. E eu falei, nossa, é assim que é viver sem estresse? Porque eu não sabia. Porque realmente empreendedor é estressante, a vida de empreendedor. Eu não vou mentir para vocês. É muito estressante. Ainda mais no meu caso, que a gente vivia sob pressão por causa do trabalho, porque é um trabalho perigoso. Você trabalhar com vidro o tempo inteiro, né, com medo de cortes e, enfim, acidentes, né? Então, você trabalha com uma pressão muito grande. Aí, quando eu comecei a desestressar, eu falei, nossa, eu não quero mais voltar para a vidraçaria. Aí eu comecei... Aí que você se deu, né? Porque você acha que tava no piloto automático. Eu tava no piloto automático. Uhum. Só que até então eu não tinha pensado em mudar de profissão. Em nenhum momento eu tinha pensado, eu achei que eu ia voltar para a vidraçaria. Aí, quando começou realmente a pandemia, que em abril, maio, deu aquele foi pico, aquele boom. foi aquele boom bem forte, assim, eu comecei a ficar, assim, um pouco preocupada, um pouco neurótica até, de medo, né, de pegar o Covid, eu não saía mais de casa e tal. E deu tão certo que uma amiga do meu marido, que fez um trabalho, uma terapeuta transacional, ela fez um trabalho lá na ICEPA, quando ele trabalhava lá, com eles, com o pessoal, um trabalho corporativo, e ela ligou para ele, mandou uma mensagem e perguntou se alguém estava precisando de ajuda. E ele falou, olha, a minha esposa não está nada bem, ela está passando por uma doença, está bem difícil, ela não está, né, sabendo lidar muito bem com isso. E acabou que ela pegou meu telefone e a gente começou a conversar. E eu fazia daí terapia com ela de 15 em 15 dias. Só que eu não imaginei que era ela que ia me ajudar com a transição de carreira. Que legal. E daí a gente começou a conversar e virou amigas e ela começou a me conhecer e ela viu que eu estava sedenta por uma mudança e ela começou a me direcionar. Assim, com muita tranquilidade, com muita cautela. E eu falando da minha vontade de mudança e tal. E ela falou, você precisa descobrir o que você quer fazer. Porque até então eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia. Você simplesmente foi aonde, né, era... Eu fui indo. E daí eu achei que eu ia fazer artesanato, porque eu sou apaixonada por coisas manuais, por artesanato. Eu pinto, eu toco teclado, eu bordo, eu costuro, eu faço muita coisa. Falei, não, acho que é o artesanato. É geminiana?
Não, sou pisciana. E comecei a fazer o artesanato, comprei até máquina, tudo, profissional. E daí eu comecei a fazer, eu comprei uma prensa, sabe? De prensar camiseta. Assim. Fazer aquelas estampas. Isso. Só que eu desenhava no computador, eu desenho no CorelDRAW. Há muitos anos eu desenhei na vidraçaria, eu sempre desenhei. E eu comecei a fazer as artes para estampar nos tecidos, nas camisetas, nas bolsas e tal. E eu falei, nossa, eu lembrei que eu desenhava no computador, que eu era apaixonada por isso. Daí eu falei, nossa, eu acho que é isso. Eu falei, eu vou começar a desenhar no computador. Eu falei, ninguém sabe fazer arte. Né? Tá todo mundo louco nas redes sociais, não sabe fazer arte. Falei, eu vou começar a vender arte. A princípio eu achei que ia ser isso. Daí, porque eu vi que o artesanato era um hobby, não era um trabalho. Eu ia me tirar o prazer se eu continuasse trabalhando com aquilo. Aí eu falei, daí eu cheguei um dia na minha esteticista e ela falou assim, eu não aguento mais cuidar das redes sociais, eu chego 10 horas da noite, eu tenho que ficar fazendo postagem, eu tenho que ficar criando um negócio que eu não sei, eu tô estressada por causa disso. Daí eu dei uma risada para ela, falei, então, Jô, se você quiser, eu posso te ajudar. Falei, só que eu não tenho experiência, eu desenho no computador, mas eu não sei se é isso. Eu falei, eu posso fazer uma experiência para você, vamos fazer assim? Eu vou fazer umas artes, você vai olhar se você gosta, e daí você posta. Eu fiz e ela ficou apaixonada pelas artes. Ela falou, não, eu não quero mais, me fala aí quanto que você vai cobrar para cuidar da minha rede social. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. Falei, não, peraí, eu não sei nada, eu não estudei, eu não tenho ideia do que é. Daí comecei a consumir conteúdo. Eu estava em casa, né? Eu falei, vou estudar. Comecei a consumir conteúdo gratuito do Google, tudo que tinha eu consumia, tudo que tinha de marketing digital eu consumia. E daí comecei a comprar livro. Daí que eu descobri que existia uma profissão que chamava social media. Daí eu falei, olha, acho que é isso. Aí comecei a estudar, daí comecei a comprar curso, daí fiz 2 cursos de social media. Aí eu vi que existia uma estratégia para você poder postar, que marketing não é assim, só postar arte no Instagram e no Facebook, que tinha toda uma estratégia por trás. E daí comecei a estudar realmente. Daí, ainda não satisfeita, falei, não é só isso. Eu sou empreendedora, eu sei que as redes sociais, de repente, podem cair a qualquer momento. Eu tenho que estudar marketing. Eu tenho que ajudar essas empresas a criar marca. Aí eu descobri o meu propósito de vida. Que legal. Eu falei, não, eu sou empreendedora há 30 anos, eu posso ajudar os empreendedores a crescer a sua empresa, a crescer a sua marca, a mostrar como que faz, porque eu fiz isso na minha. 30 anos de experiência, né? Eu falei, eu tenho como ajudar. Eu falei, é isso. É para isso que eu tô aqui. E até então, você veja, trabalhando todo esse tempo, eu nunca tinha percebido isso. E eu sempre ajudei muita gente lá na vidraçaria, muitos marceneiros que chegavam, tinham dúvida, me perguntavam. E a gente acaba sendo um pouco de psicóloga também dos clientes da gente. E daí, quando eu comecei a cuidar de uma outra conta de um outro cliente, que é da lataria, que eu contei para a Ju hoje, ele me falou hoje isso, que eu fui lá desejar um Feliz Natal para eles. Ele falou, olha, Adriana, você não foi só uma social media pra gente esse ano. Ele falou, você foi muito mais que isso. É porque você descobriu o teu propósito, né? Exato. Ele falou, você deu dicas, você nos ajudou. Daí ele me contou o que ele vai fazer o ano que vem, que eram umas dicas que eu dei para ele. Eu falei, então é isso, né? E assim, eu sempre fui muito positiva, eu sempre falei que vai dar certo. E os meus clientes começaram a perceber, e eu comecei a passar isso para eles. E eu acho que isso que fez a diferença no meu trabalho, né? E eu ainda estou muito, muito começando, no início, né? Daí agora eu estou fazendo faculdade de marketing, né? Se atualizando. Me atualizando, isso aí. Estudando. Mas eu sei que eu tenho muito a aprender ainda. Eu ainda tenho um caminho longo aí. Mas eu achei assim, no começo, quando eu comecei a fazer a minha transição, eu achei que eu já tinha muita idade para fazer uma transição de carreira. Eu já tenho 47 anos. Falei, nossa, é muito tarde. Eu falei, eu tinha que ter feito isso antes. Não agora, né?
Mas depois eu falei, não, eu ainda sou muito nova, eu tenho muito a Verdade. aprender. Nossa. Ó, e olha só que história para as nossas telespectadoras, né? Não é tarde para você fazer a sua transição. Se você está sentindo no coração de mudar de ramo, Isso. a Adri está aqui e é prova disso, né? Que dá para você fazer essa transição com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, Sim. com 60, quando você puder. A mulher tem essa multipotencialidade, ela consegue, se ela quiser. A Adri está aqui e é prova agora disso. eu percebo que não precisa ter medo para isso, que a gente é multifacetada, Aham. né? Principalmente a mulher, então a gente consegue. E é lógico que não é fácil, eu tive muitos medos, receios no começo de não conseguir, de achar que não era aquilo, né? Aham. Enfim, mas assim, depois que eu comecei a estudar, que eu já estava apaixonada pelo marketing, e lembrei que eu tinha tentado publicidade e propaganda quando eu era Mais vestibular, Aham. e depois não dei continuidade. Eu falei, é isso. Eu falei, é isso que eu quero. E daí, então, eu já conheço muito essa jornada do consumidor, toda essa área do marketing que está relacionada à minha trajetória de empreendedora, né? Aham. E a da Camila foi um pouquinho diferente, né, Camila? Conta aí pra nós. Como é que conta a tua trajetória pro pessoal Isso. conhecer. A gente já conhece, né, Juju? Mas o pessoal não conhece. Conta assim, o que você realmente pensava em ser, né, ter o teu próprio negócio? Como que era a tua ideia de vida adulta? Então, diferente, né, da família ali da Adri, os meus pais sempre foram CLT. Então, não teve esse negócio diferente, de pais né? empreendedores. Então, é um pouquinho diferente, sim. Porque é aquela rotina. Você tá habituado a bater o ponto e é aquilo ali. E quando eu falo, eu acho que a gente é muito novo para escolher ali com 17 anos o que a gente quer ser A tua pro profissão. resto da vida, né? Eu fico pensando, pô, como que com 17 anos você vai saber o que você quer fazer com 40, 50 anos? Então, Exatamente. E eu acho assim, o que eu acho mais complicado nessa questão de você escolher a tua profissão, né? Fazer um vestibular e tal. Porque você não tem experiência do mercado de trabalho. Dificilmente você Sim. teve É um contato. tiro no escuro, na verdade, Aí né? você fala, eu acho que eu quero porque você viu, sei lá, num filme, ou porque você tem alguém da família que você Que teve, mas é um contato muito superficial. Geralmente né? é uma escolha da própria família. A família escolhe pra você o que você vai seguir, né? O que você vai trilhar. Existe muito isso ainda. Tem muito. Eu, assim, não senti isso da família, mas eu, tipo, era muito de achar que, eu acho que é isso, assim, das minhas habilidades, acho que vai nisso, mas nem era uma coisa, sei lá, eu não tinha experiência, não tinha ninguém na família, sabe? A minha tia, depois de anos, se formou em advogada, mas ela, tipo, não advogava. Então, eu não tinha experiência na família pra falar, foi inspirada em tal pessoa. E é muito complicado isso, né? Você escolher tão nova a profissão, não, é isso, né, que eu quero ser. até os meus pais, eles nunca, assim, me pressionaram. Você vai ser isso ou você vai ser aquilo. Eles sempre me deixaram muito livre para escolher o que eu queria ser, né? E eu fazia ensino médio e eu tinha que escolher um curso técnico ali no SESI. Então, eu falei, putz, o que eu vou fazer? Eu jogava The Sims. Então, eu gostava. Só que eu jogava The Sims, eu não ficava brincando ali com as famílias, fazendo o que tinha que fazer. Eu ficava construindo casas no The Sims. E eu gostava. Minhas filhas faziam isso. E eu gostava muito. Daí tinha lá algumas opções de curso técnico, né? Sei lá, meio ambiente, daí tinha edificações, daí tinha mecânica, tinha administração. Daí eu falei, de todos esses, eu acho que eu vou gostar de edificações, né? Tem tudo a ver com The Sims. Aí, beleza. Daí eu falei, não, vou fazer. Um técnico, né? 2 anos, tá. E eu gostei. E até quando eu entrei no técnico, eu gostava muito da matéria de projeto arquitetônico. E quando eu entrei no técnico, eu imaginei que eu ia fazer arquitetura. Só que daí, quando a gente, de fato, foi para essas matérias, assim, mais criativas, eu via que eu só desenhava caixinha, assim, né? Eu falava, putz. E eu achava que a criatividade, a inspiração era uma coisa que nascia com a gente, né? E na verdade não. Eu fui entender isso só depois, mas daí por conta disso, eu escolhi engenharia. E lá fui eu pra engenharia civil. Nossa. E lá fui eu pra engenharia civil. Pra obra, né, Camila? Eu e Assim, a Camila temos algo em comum, né? Eu sempre trabalhei em obra. Então, eu não vou falar assim que eu não gosto.
é uma coisa que eu gosto. Hoje, atualmente, a minha faculdade está trancada. Eu já fiz aí 5 anos de engenharia. Ah, você fez Nossa. 5? Mas eu não coisa. terminei, porque o que aconteceu? Eu comecei ali na PUC e eu não tinha bolsa, não tinha financiamento, não tinha nada, né? E eu consegui uma bolsa no Unicuritiba. Então eu fui pro Unicuritiba, mas o Unicuritiba é muito forte em direito, né? Sim. E eu tava muito acostumada com a PUC, queria voltar, e daí eu falei, decidi voltar pra PUC e consegui uma transferência ali da minha bolsa. E dei continuidade. Acabou que eu não consegui equivalência em muita matéria. Eu estava em cálculo 3, voltei para o cálculo 1. Então, Nossa. isso me desanimou um pouco, sabe? Eu já trabalhava na área. Então, eu trabalhei aí durante 3 anos e pouco na construção civil. Eu comecei como estagiária. E daí, depois eu fui efetivada. Daí, como eu já tinha o técnico, então eles me efetivaram para técnica. E daí foi isso, assim, que começou, né, ali a minha carreira profissional. Mas, na empresa que eu trabalhei, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu passei por vários setores, assim como, né, a Adriele passou. Então, eu fui do setor da qualidade, eu fui atendimento ao cliente, eu trabalhei na obra, orçamento, projetos, várias coisas. Até no final ali, que eu já estava saindo, a empresa estava trocando ali, trocando o nome, enfim, eu até ajudei, inclusive, a fazer daí as artes e tudo mais. E daí foi que eu comecei a entender que essa parte criativa a gente, né, Desenvolve. não é uma coisa assim que, hoje, né, é uma coisa que você eu vai... sou inspirada, né? É uma coisa que você vai ali com o tempo adquirindo. E... Só que chegou um determinado momento ali da engenharia, eles me remanejaram ali para uma obra ali de Campo Largo, inclusive. E a equipe técnica da obra era extremamente machista. E daí, isso assim, isso eu vou era... falar Isso era, depois. isso era Vamos falar isso- depois dos desafios. Isso era, assim, eu... falo, Desestimulou. assim, não só por isso, sabe? Mas foram alguns fatores, assim. Eu fui... Nossa, eu sou assim, tenho uma gratidão enorme por tudo que eu aprendi e tudo que eu fiz ali. Eu acho que foi necessário para eu estar onde eu tô hoje. Mas chegou um determinado momento que não fazia mais sentido aquilo para mim. E eu não pensava em sair da engenharia. Eu pensei, bom, eu vou procurar um estágio. Eu já estava puxado, porque daí eu estava como técnica, eu estava trabalhando ali 8 horas, às vezes trabalhava mais. E falei, eu vou procurar um estágio para conseguir levar melhor a faculdade. E é isso, né? Eu vou para uma construtora aí, queria, sei lá, Laguna, e eu queria uma construtora aqui de Curitiba. Mas você sempre pensou em trabalhar em alguma construtora? Nunca você pensou em ter você o teu? Então, eu não, até esse momento, não. Eu pensava, durante a faculdade, eu pensava, não. Porque eu tinha só o técnico, então o que eu conseguiria fazer não seria tão... claro, conseguiria já fazer algumas coisas, mas eu pensava em adquirir experiência, sabe? Tipo, ver o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu tive um chefe maravilhoso. Eu, assim, até essa última parte que eu fui pra obra não era mais ele, mas assim, a maior parte do tempo eu tive um chefe maravilhoso e ele falava, melhor do que aprender com o dinheiro da gente é aprender com o dinheiro dos outros. É verdade. E isso faz sentido. Faz. Então é bom, é importante você ter ali Essa experiência, essa vivência. Exatamente. Então, o meu foco ali era aquilo. Então, eu queria sair e ir para uma outra construtora. Sei lá que época que era, acho que era metade do ano, assim. Eu só sei que eu mandei currículo para várias empresas, assim, que eu queria trabalhar e nenhuma me chamava. Daí eu fiquei mais que coisa, né? Parece que Eu tinha experiência. Eu ficava pensando, nossa, tipo, tinha várias pessoas ali da faculdade mandando currículo e às vezes consegui estágio, não tinha experiência nenhuma. Eu falei, meu Deus, o que acontece comigo? Que eu não consigo, né, arrumar nada e fazia processo seletivo e tal. E nada. Teve um processo seletivo que eu cheguei a fazer, o cara falou assim, era para ficar em contato, era mais externo, assim, ficar falando com o fornecedor do que de fato trabalhando ali, mas eu queria, assim, era uma empresa que eu queria. Ele falou, você tem certeza que você ia gostar de fazer isso? Não sei se pela minha experiência, enfim. Só sei que nada Não ia pra frente. Nenhum estágio que eu procurei, assim, deu certo. Daí a minha mãe falou assim, ai, filha, por que você não começa com o que você tem? Só que nisso, imagina, ela, na cabeça dela foi, comece a... Com o seu técnico. Comece, isso, exatamente. Eu falei, eu sempre tive câmera
fotográfica, porque a minha mãe, ela morou um tempo fora, né? Ela morou na Europa, e na época não tinha, tipo, FaceTime, essas coisas. Não. Então, ela me mandava câmeras descartáveis. Então, eu fazia foto ali e mandava as fotos pra ela por correio. Aham. Então, desde essa época eu tive. Daí, com 15 anos, acho que era 15, 16 anos, eu ganhei minha primeira câmera, que é uma câmera semi-profissional. Aham. E daí, quando minha mãe falou isso, né? Ela falou, ai, comece com o que você tem. Eu falei, eu tenho uma câmera. Você nem chegou a cogitar o técnico que você tinha, né? É, Você nem veja. Não, tipo, nem lembrei, assim. Falei, eu tenho uma câmera. Eu fazia algumas fotos, assim. Mas era mais um hobby, né? Sim. Tipo, eu pegava lá minha amiga, ai, vem aqui, amiga, vamos fazer umas fotos, Fazer um né? book. Tipo, era cobaia. As amigas cobaia. que aproveitavam, Desculpa, né? inclusive, pelos meus resultados daquela época, mas é graças àqueles resultados que Que eu tô aqui hoje, né? Então, foi aí que daí começou, sabe? Daí eu comecei a gostar, daí eu comecei a investir, né? Porque até então... E daí comecei... a câmera que eu comecei foi aquela lá de entrada que eu tinha ganhado lá com 16 anos. Atrás. Aham, então foi aí que eu comecei. Mas aí, assim. tipo, o que você sentiu foi assim, a primeira pessoa que te chamou pagando, assim, hein, Camila, você faz umas fotos pra mim ou não? Não, é que aí eu já tinha um perfil onde eu divulgava esse meu trabalho. Ah, eu lembro disso. Que era um perfil separado do meu. Hoje ele é Ah. unificado, mas antes eu tinha o meu perfil pessoal e o meu perfil profissional. Então eu divulgava lá no Instagram peguei minhas amigas de cobaia, fiz lá um portfólio e divulgava. E comecei assim. E daí foi basicamente assim. Eu lembro até da minha primeira cliente. Inclusive, se eu olhar essas fotos hoje, confesso que ainda gosto do resultado, sabe? Sim! E Isso é muito bom, né? é muito bom. Na época, eu tinha vendido meu computador para pagar umas contas e eu editava tudo pelo celular. Mas- Eu, inclusive, Então- lembro dessa tua fase que você passava dicas de como editar pelo celular. Você fazia uns videozinhos, era bem legal. Aham. Então, aí, assim que eu comecei, né? Pelo celular, porque eu falei, eu sempre fui a favor da pessoa começar com aquilo que ela tem. Aham. Porque às vezes a gente fica esperando o melhor cenário e às vezes o melhor cenário não chega se você não começa. É verdade. Sabe? Ter uma máquina, né? É. Profissional. Pra você adquirir uma máquina é caro, né? Se for esperar isso pra você Exatamente. começar a fotografar. Exatamente. Assim, óbvio que tem pessoas que têm ali a oportunidade de começar com o cenário ideal. É, E isso é exatamente. muito bom. Eu acho que as pessoas têm que valorizar muito isso. Mas não é todo mundo que consegue. Então, a gente tem que dar um jeito de começar ali com o que a gente tem. Foi o que eu fiz. Eu tinha uma câmera ali de entrada, uma semi-profissional, ok. Comecei com aquela. Não tinha computador, eu editava pelo celular. Ainda bem que eu tinha um celular bom, que Isso. dava para editar ainda as fotos. Então, foi assim que eu comecei. Aí investi no computador, né? Nossa, fiquei super feliz quando comprei o computador. Meu Deus, foi perrengue. Busquei do Paraguai, quase perdi. Quase ficou na fronteira, meu Deus. Mas glória a Deus. Glória a Deus, passou, deu Esse tudo perrengue a certo. gente não posta, né? Esses perrengues. E daí eu precisei... eu gostava, assim, de vídeo também, né? E eu vi que a internet estava iniciando, assim, muito... ele ingressou lá o Reels, eu falei, a galera tá pro vídeo, né? E eu já fazia esses videozinhos ali que você comentou. aham. Eu dava muita dica, assim, de aplicativo, do que a pessoa... Então, eu sempre gostei, assim. E eu falei, eu acho que eu preciso investir em vídeo. E eu comecei a fazer vídeo com a minha câmera de entrada. Só que, gente, ela tinha, sei lá, 3 pontos de foco, aquela câmera. Era uma merda pra fazer vídeo. Mas eu comecei com aquilo Com o que ela você que você tinha. Exatamente. Daí depois investi num curso de vídeo e daí depois investi numa câmera. Uma câmera melhor, que daí era tão boa pra foto e tão boa pra vídeo. Pra vídeo. Me ajudava ali nos dois, que é a que eu tenho até hoje, trabalho com uma Sony. E daí foi assim que eu fui indo, assim. Assim, que nem a Adri comentou, porque eu fiz lá o vestibular de publicidade no início e não deu lá continuidade. Eu acredito muito que Deus faz as coisas muito certas, assim, na vida da gente. Ela precisava passar esse período, ter todo esse conhecimento, Essa não foi à bagagem. toa É para verdade. chegar onde tá. Aham. Então, é a mesma coisa. Não deu certo, talvez, lá o estágio que eu tanto procurava, porque era para eu estar aqui.
Eu Né? acredito Então- muito nisso. A gente tem uma mania, né, de controlar a nossa vida, né? De estabelecer o que a gente quer. E nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. E Deus sabe disso, né? Porque eu tive várias situações na minha vida que eu falava, meu Deus, gente, mas não é só esforço, porque eu me esforcei e não vai. E depois eu falava, tá bom, Deus, eu entendi. Já entendi o recado. Porque eu vi que não era pra mim. Sim. Eu vi que se eu tivesse ido, não era uma experiência legal, não era pra ter sido aquilo. Então, Ju, eu fiquei muito tempo rezando a Deus para que me mostrasse o propósito. Tem um livro que eu ganhei, você vê como acontecem as coincidências na vida da gente, né? De uma prima minha, quando a gente fez aniversário de casamento. E o nome do livro é Vida com Propósito. Você Olha vê, só. então eu já estava buscando isso. Há muito tempo eu estava buscando essa mudança, buscando o meu propósito de vida. E daí, quando você encontra, você sabe que é, né? O teu propósito. É bem engraçado, assim. Então, eu até falei para minha mentora que aquele sonho que eu vivi era do meu pai. Não era o Sim. meu Não era o teu, sonho, verdade. né? Aquela empresa era dele. Mas, é lógico, eu sou muito grata a tudo que eu passei lá. Eu criei as minhas filhas, eu estudei as minhas filhas. Uma delas se formou, pegou o canudo ontem. Então, ajudei meu marido a construir um patrimônio. A gente, graças a Deus, tem casa própria, né? Sempre viajou, se divertiu muito, né? Viajou de moto, muito. A Adri é aventureira. Então, eu sou muito grata a tudo isso, né? Que a Sim. empresa me proporcionou. Lógico que o trabalho dos dois, mas... E a experiência mesmo, que nem a Camila falou, né? Essa bagagem toda que eu ganhei lá para agora... né, tá passando Você estava sendo, tudo isso. você tava sendo preparada para viver o teu propósito hoje. Exatamente. A gente, eu acho importante todas essas fases. Às vezes a gente passa por alguma fase, por mais que ela seja ruim, a gente fala, putz, por que eu tô passando isso? Mas depois faz sentido, então, Isso. né? Exato. Agora voltando na engenharia, é uma coisa que eu quero muito terminar. Eu até reabri esse semestre, inclusive. Mas você quer, por questão de honra, tipo, terminar a graduação Só pra- ou porque você realmente tem Tem um- vontade de seguir essa área? Olha, É um misto. antes é um misto, mas assim, antes eu tinha vontade também de conciliar com o que eu faço hoje, né? Mas eu vi que eu acho que não é possível, sabe? Porque é difícil você, vou trabalhar meio período aqui com a engenharia civil, de repente vira a chave ali meio-dia, saio para almoçar, 1 hora, entro, sou fotógrafo. É porque são áreas... Nossa, muito são, distintas, aham. né? E vou falar, engenharia BO. Não vou falar que a que eu tô não tem os estresses, tem também, né? Empreender não é fácil, mas é difícil, assim. Eu trabalhei 30 anos com obra, eu sei como que é. Desgaste, E uma coisa- Desgaste e- muito grande. E eu nunca gostei de bater ponto. Eu nunca gostei, gente. Eu gosto de ter os meus horários, não tem problema. De ter a minha eu rotina. trabalhar até meia-noite e no outro dia acordar 10 horas, sabe? Não tem problema. Então eu nunca gostei assim de bater ponto. Então isso foi um ponto assim que me Porque pra mim, Ó, o Rodrigo acabou... Chegou nosso Acabou de lanche? chegar, mas eu não sei se ele conseguiu entrar, vou ver lá. Isso. Porque eu lembro que eu via você feliz na engenharia também. Eu lembro que você até fez um projeto social voltado a isso, né? Do teto, acho que era. Na verdade, eu entrei no teto porque eu queria muito voltar para PUC. E daí eu falei, Deus, por favor, se eu entrar para PUC, eu sempre quis fazer um trabalho voluntário, mas Não sabia o que. não sabia onde, o quê. E daí eu falei, Deus, se eu conseguir voltar para PUC, se eu conseguir transferir a minha bolsa, eu vou começar. E daí eu tinha conhecido assim o teto, eu vou me inscrever, né? E eu sou uma pessoa assim que eu gosto de companhia. Eu não sou uma pessoa que gosta de almoçar sozinha, de fazer coisas sozinha. Eu ainda preciso me descobrir Nessa parte. nessa parte aí. Mas aí eu consegui voltar. Eu falei, agora, né, vou. E daí eu me inscrevi para uma construção no teto e eu fui sozinha, assim. Tipo, eu não conhecia ninguém, assim, me inscrevi e fui. E, nossa, gente, é muito bom. Eu achei que eu ia lá para ajudar alguém e, no fim, eu que fui gente é muito ajudado, mais né? ajudada. E era muito legal esse projeto, né? Vocês ajudavam a sim, construir... o teto, o objetivo é
fazer projetos ali para famílias que moram em situação de vulnerabilidade. Então, não somente a construção, eu participei de construção, mas tem outras coisas também, assim, que faz. O mais conhecido ali é a construção. E daí eu comecei, e daí eu não parei mais, né? Sempre ia indo. Eu era voluntária pontual. Ainda sou, na verdade, voluntária pontual. Só que agora, com a pandemia, tem mais os voluntários fixos, né? Que ficam responsáveis ali por todo o processo, assim. Mas daí eu fui em várias construções e teve uma, inclusive, que me rendeu algumas dependências na faculdade, porque tem a opção de você entrar no teto com uma família, no caso que você pega ali, sei lá, acho que era 10 ou 12 pessoas, pode ser amigos, você reúne ali uma turma e você arrecada ali o valor para a construção da casa em 30 dias. Nossa. Ou então você entra, paga lá a inscrição e entra, daí você não sabe com que família é sorteado na hora, assim. Daí eu já tinha participado desse, né? Do sorteio. Isso. Daí eu falei, eu quero esse que eu junto uma galera. Gente do céu, quando eu assinei o contrato, não era nossa, acho que era 7.500, alguma coisa assim, mas era em 30 dias e pra mim aquilo era, tipo, nossa, muita coisa, né? Eu lembro que minha mãe e meu pai falaram, o que você vai fazer se você não conseguir esse dinheiro em 30 dias? Meu Deus. Gente, eu fiz brigadeiro pra vender na faculdade, nossa. Eu vendi espetinho, nossa, a gente fez muita coisa. E daí eu trabalhava na construtora, eu peguei todos os clientes ricão, peguei a lista de e-mail lá, ó. E olá! Olha a LGPD hoje, Juju. Gente do céu. Nossa, eu recebi muitas doações assim boas. Que obrigada. Legal. Graças a isso, a casa do Maisena está de pé. Cliente escutando a Camila, olha graças só o impacto. A casa do... Nossa, gente, mas foi muito bom, assim. Foi um sofrimento, assim, para arrecadar todo o dinheiro, mas foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, assim. E daí participo, assim, de alguns trabalhos ainda. Já fui como fotógrafa também, porque eles precisam, né? Eu ia falar, porque tinha umas fotos que você tirava, eu não sei se era você que tirava, mas eram umas fotos super bonitas. Eu falei, nossa, mas ou esse grupo tem um fotógrafo que acompanha esse pessoal, ou esse pessoal que tá tirando umas fotos muito bonitas, né? Porque eram umas fotos, assim, delas fazendo as coisas, que assim, legal. pintando na parede, fazendo... E eram umas fotos bem legais, assim, o estilo. Eu falei, nossa, que chamava atenção. Me fez ler, você vê, como uma foto bem tirada chama atenção. Exatamente. Porque tirou uma foto tão bonita que me fez ler, que daí que eu vi que você fazia parte do projeto, que você explicou ali no texto, né? Do projeto e tal, para as famílias de vulnerabilidade. Ali que eu soube que você fazia parte daquela foto que me chamou a atenção. Mas, gente, o que tá me tirando a atenção é o que o Graxa chegou, né? O Rodrigo trouxe o Graxa, olha só, tem pedido para as meninas. Vocês estão preparados, gente, para sair da dieta? Acho que vamos ter que sair hoje, né? Sacrifício, hoje né? vale, vamos fazer né? esse sacrifício. Olha, gente, marido bom é esse, né? Que Isso, traz até hoje. Né? Venha, Rodrigo, o pessoal precisa te conhecer aí, ó. Não precisa conhecer muito, Ana. Não vamos dar muita... Olha só, Juju. Ela não quer fazer propaganda. Não quer... Isso, tá certo, a mulher sábia. Exatamente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada o pessoal lá do Graxa que mandou pra gente, né, Juju? Nossa, o cheiro tá cheirando. Gente Nossa, do céu. pena que não tem cheiro nesse vídeo. Infelizmente não tem cheiro. Ana, passa aí, como vamos é que... distribuir esse negócio. Veja aí, como Juju. Tá, ele escreveu alguma coisa ou não? A Juju que... tem no... Peraí que eu tô com fone e não consigo ouvir. Tem. Tem um selinho, que Olha. legal. Vou fazer até um bumerangue já. Aqui a gente faz ao vivo, isso aí, né? Camila, abre. Eu peguei uma limonada pra você. Você quer fazer o bumerangue? Pode fazer. Não, eu já tenho o meu aqui. O meu celular tá... você tem. Eu fazer e vou marcar, o meu deu problema. Não, eu vou fazer aqui do meu, pode ir? Não precisa. Eu peguei pra você, Quer Camila, abrir? peguei Abre. uma limonada, tá? Tá. Não sei se você curte limonada. Vamos fazer o bumerangue, então, no meu? Isso. Então, eu vou deixar aqui bonitinho. Gente, o cheiro. Meu Deus Salad. do Eu céu. sei que a Adri é das... Gente, O meu é o salad. eu pedi o salad, mas eu sempre peço salad, que pra mim é o meu preferido. Gente, eu acho que eu pedi o bacon. Mas eu pedi o graxa bacon, Juju. Você pegou bacon, né?
Eu peguei. A nossa produção também tá recebendo, tá, gente? É. Né? O Maurinho, o Rafa esse tá aqui por é- aí não também. sei se tem aí, mas o Classic tem aqui, ó. Peguei um Classic. Eu sei que tem um Classic pro Maurinho e pro Rafa também. Isso. Ó o Rafa celebrando ali. Ó, Graxa Burger, vocês têm que vir pra Curitiba. Isso. A gente Rafa, é uma petição já. Ô, Vamos Rafa, fazer, Ju. você que é daqui de Curitiba, se gostar... Já mas- recomenda aí já pro recomenda povo. aí pros clientes aqui do podcast. É, isso aí. Ó, esses dois são Classic, então entrega pros dois ali. Esse é do Rafa e Do Maurinho. Do Maurinho né? era Classic também, né, Maurinho? Classic, né? Isso. E aí tem o refri, os meninos pegaram o refri. E tem uma limonada. Essa limonada é bem aquelas limonadas caseiras, sabe? Tipo a nossa que a gente fazia quando era pequena. Não. Não. Essa você contar que Essa- vocês são empreendedoras desde que nasceram praticamente por causa da limonada. Não, mas a Isso. limonada que eu e a Ana a gente fazia, eu acho que a gente colocava muito limão e pouco açúcar, sei lá. Não, era o contrário, Como Ju. A que gente era? colocava Como que muito era o açúcar. nome Não, a gente da colocava. cliente de vocês? A dona Alexandrina. Bacon. A dona Alexandrina. Um beijo pra Fran, que é neta dela. Isso, a Fran interagiu ontem do nosso. O Rafa postou um trecho. E aí, quem pediu o bacon? Acho que é a Su, né, Su? Aqui, ó. E o Rafa postou no perfil da 1504 e a neta dela veio comentar. Ana, que legal. Ai, que legal. Saber da história. Fran, um beijo. A dona Alexandrina fez parte da nossa infância, uma querida. Ó, põe isso pra lá. Ai, tem uns molhinhos aqui. Isso, tem. tem os molhinhos. Esse é do Rafa. Eu e acho do que é Maurinho. maionese. E esse molho de beterraba, Ai, né? olha, gente. É. Que eu tinha preconceito Você antes. eu não provei esse ainda, tô com Gente, preconceito. Posso é eu não muito provei bom. esse. Podem provar. Olha eu aqui fazendo... Pode fazer, Camila. Fazendo publi, né, Camila? Ó, tem salsinha aqui. Ana, acho que passa. Ah, de quem que tá, vamos lá. O meu é esse. Adri, o teu é A minha é Coca Zero. Coca Zero. Porque eu Pra sou dar um light. equilíbrio, né, gente? Ó, Camila- gente, a Coca-Cola não tá pagando a gente, não vamos fazer marketing da Coca, não. A limonada pra Camila, Pra Camila. também. A Coca normal pra mim, porque eu não sou light. Eu falei pro Rodrigo que ano que vem a gente começa. Ano que vem tá aí, Tá aí, viu, filha? isso, foco. Só 15 Eu acho que esse é do dias. Maurinho e esse é do Rafa. Dá uma olhadinha lá. E da Su veio ver, né? Da Su veio, aham. Ai, gente, tô Eu acho que a sofrendo. sua é do zero também, né, Su? Meu amor, muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Pedro e a equipe do Graxa, por esse lanche Olha, eu saboroso já que tomando. vamos ter. Que delícia. A Agora gente- fica um silêncio. Porque agora a gente quer comer, né? O pessoal que tá ouvindo e não Vamos colocar uma assistindo. música aí, Maurício. Ai, ai. Não, e eu tô nas postagens aqui, Não, e o né? pior que daí a gente come a batata aqui, ó, Ah, e fica fazendo barulho. É. Isso, mostra a crocância, Adri, da batata. isso. Isso que veio lá de Campo Largo, gente. Meu Deus, E verdade. tá super quentinho, uma delícia. Aham. Ó. Gente, Nossa, é bom demais. eu sou O fã. cheirinho tá bom. Tem os molinhos, né? Ó, tem uns guardanapinhos também. Aham. Uma delícia, Pedro. Obrigada pelo carinho, pela atenção, né, Juju? Sim. Maravilhoso. O Pedro também é bem parceiro, né? A gente precisou lá na feira do nosso Outubro Rosa e o Pedro já se prontificou, montou um quiosque lá, né, Juju? Fizemos um SL rosa, lá no Polentão. E daí a gente quis priorizar empreendedoras mulheres, né? Só que daí a gente sentiu que tinha poucas mulheres que vendiam um salgado. Uhum. E daí eu falei, bom, Ana, já que a gente não achou mais, vamos chamar quem? Daí eu falei pro Pedro. Pedro é meu amigo fora dos negócios, né? Porque ele é casado com a minha amiga de infância, que é a Ali. Um beijo, Alinha. Se você estiver assistindo, você sabe que você mora no meu coração. A mãe dela é minha madrinha de batismo, sabe aquelas coisas, né? Campo Largo tem isso, todo mundo se Aham, conhece. Se todo conhece. mundo se conhece. E daí eu falei, Pedro, você quer participar? Eu tô te dando prioridade aqui. Daí ele falou, eu vou, eu topo. E fez uns sanduíches, não fez o graxa, mas fez uns Era sanduíches dele, naturais, né? você viu? Aham. Uma delícia, a mulherada adorou. Foi bem legal esse dia e eu lembro que ele deu suporte também pra gente, porque depois a gente tava morrendo de fome, lembra, Juju? E aí o Pedro disponibilizou pra gente um lanche e tal, a mulherada, né, as voluntárias, o pessoal ficou tudo feliz lá. A gente tava morrendo de fome nesse dia. Gente, que delícia, o meu é bacon. Ah, o bacon é gostoso. Sabe que tem gente que fala que lembra o McDonald's, só que eu acho melhor que o McDonald's. Eu também. Porque o McDonald's, a gente sabe que tem um negócio ali que não é muito saudável ali, a gente não sabe muito bem o que tem, mas a gente come do mesmo jeito, né? Eu também não curto muito.
Prefiro o outro, da bandeira azul. A gente não tá Vocês recebendo, ficam né? falando marca aí. É. Tá? aham, As é. marqueteiras aqui Não dá pra sabem que falar, não dá gente? pra Não é pra falar? Eu vou Então vamos falando. O espírito sanduíche do livre. palhaço, não é? Nada melhor do que fortalecer o empreendedorismo local, né, gente? Sim. Com a mesma com qualidade superior ainda do que as tradicionais aí. Né? Mas, gente, voltando. Enquanto a gente vai comendo, né? A gente vai conversando. Vamos voltar pra pauta, né? Vamos voltar Vamos pra parar pauta. de comer, meu Deus Não, do pode céu. ir comendo e a gente vai conversando. Comendo e conversando. Mas o que vocês acham, assim, que foi aquela virada de chave que você pensou, meu Deus, realmente eu tenho que mudar de carreira. Realmente é isso que eu tenho que fazer. Quando que deu, assim... Não sei se chegou a dar um clique ou se foi, tipo, gradativo. Como que foi pra vocês? Ah, o meu deu, né? Porque eu já tava com 47 anos e eu falei, é agora ou nunca, né? Ou eu vou fazer o que eu gosto agora, ou eu não mudo nunca mais. Não que eu desgostasse do meu trabalho na vidraçaria, não é isso, gente? Porque eu sempre trabalhei lá e sempre Gostou. gostei muito. Aham. Mas eu queria conhecer outras coisas novas, mudar de áreas, realmente mudar de vida. E eu fazia tempo que eu tinha vontade de trabalhar dentro da minha casa. E quando eu fiquei doente agora, eu me obriguei a ficar dentro de casa. E daí eu falei, no que eu posso trabalhar, que eu posso trabalhar daqui de dentro da minha casa. E daí isso foi uma das coisas que eu descobri que eu poderia fazer, né? Sim. De dentro da minha casa. E hoje eu não pego carro, eu não pego trânsito. Eu desacelerei total. Hoje eu vim dirigindo, né? Mas normalmente eu quase não pego. E se eu preciso, eu pego Uber. Porque eu até vendi o meu carro. Porque a gente ficou com um carro só, eu e meu marido. Porque não tem necessidade de ter dois Mas carros. a Adri é piloto de fuga, gente. Verdade. Ai, gente, 30 anos dirigindo nessa loucura aí, tirando medida pra cima e pra baixo, a gente tem que... E ela foi lá me buscar em casa e tem uma rua terrível. Quem mora lá vai saber, né? Pô, o pessoal que assiste a gente do lado do bairro. Ficou horrível a entrada lá. Fala o nome do bairro, fala. Alphaville, gente! Alphaville. Alphaville de Campo Alphaville, tá? Largo. Eu moro no Alphaville. Cada um tem o Alphaville que merece. Né? E aí... Juliane, você tá demitida depois, né? Passa da RH pegar sua conta. Ai, ai. A Ana não quer revelar, mas a minha Não, origem... não vou revelar. Não, eu vou revelar. Porque minha origem de lá, a gente é cercadinho. Ela era vizinha. A gente era vizinha uma da outra, né, Juju? Sim. Desde... Nossa, meu Deus, nem Nossos sei. pais continuam vizinhos. Aham. Peraí, isso me ajuda? Consegue me ajudar aqui? Tirar meu casaco. Deu até calor na Já Ana deu agora. certo, deu. E você, Cami? Foi, na verdade, porque não deu certo lá o meu estágio, né? Foi meio que assim... Então, foi assim. Foi- que eu começou levava- como uma fonte extra de renda. Tipo, É. uma fonte de renda. Porque quando eu trabalhava com engenharia, que eu já tinha, na verdade, né, o perfil lá, o profissional. Quando eu tava ali na engenharia. Mas Você era já uma coisa... tinha... Já, mas era uma coisa assim que eu não alimentava ali com frequência, não, né? Então foi por isso, na verdade. Foi uma coisa assim, mas esse ano até teve... Porque quando você empreende, você passa por altos e baixos, né? E quando você sai do CLT, que nem eu que saí, então... Você não tem mais aquele fixo todo mês. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Exatamente. Essa questão financeira aí, que foi bem difícil, assim, pra mim, né? Porque, às vezes, as pessoas olham, né? A gente agora, depois de tempo, e acha que é fácil, mas, na verdade, teve, né? Bastante Os coisa, perrengues. assim, os perrengues. E daí, assim, no começo do ano... Eu pensei, putz, será que eu foco na engenharia? Será que eu continuo onde eu tô? Daí lá fui eu de novo pedir pra Deus. Não aguentava mais me ouvir, certo? Falei, olha, se até julho, eu não tiver conseguindo, assim, né, ter uma renda legal com isso que eu faço, eu vou voltar pra engenharia. Gente do céu.
Surgiu o projeto. Nossa, Brotou. Gente do bueiro, velho. Tá fotografando Larissa Manoela. Você tá um nojo, né, amiga? Você viu só? Esquece, a mãe tá estourada. Né? Não, quando eu vi... Não, Ah. eu vi acho que no Stories... Não, foi no da Camila mesmo. Porque daí depois eu entrei no Stories do teu namorado. Uhum. Jantando, Com almoçando. os globais, os gente. globais. Para com isso. Numa meio de semana, a pessoa na praia, eu falei, olha, minha Meu gente, Deus do céu. eu quero esse lugar ao sol. Gente, ela é um amor. Sério. Nossa, ela é muito legal. Muito querida. E como que foi esse contato com ela? Pela Carol, meu amor. Carol, muito obrigada. Carol, verdade. Aham. Foi pela Carol, na verdade. A Carol é daqui, é de Campo Largo, a Carol? Porque, A Carol é. porque eu sei que ela fez malhação, né? E eu vejo sempre a galera também da coxinharia mandando pra ela e tal. E aí eu falei, será que a Carol é de Campo Largo? Não sabia Ela disso. é, mas ela tá morando agora no Rio. Ah. Então, na verdade, a minha relação com a Carol começou por conta do meu namorado. Ah, Não, começou por conta do meu namorado. Eles eram Aham. bem amigos. No começo a gente nem se gostava, assim, muito. Aham. E daí, né? Você e ela? Uhum. Ou você e o namorado? Na verdade, eu até que sempre fui mais neutra, mas ela não gostava muito. De você. É, e daí a gente foi meio que se conhecendo. E daí, quando viu, a gente virou amigas, assim. E a gente fez alguns trabalhos. Eu fiz algumas assessorias ali pra Carol, na verdade. Né? Fiz algumas fotos, a gente meio que começou, assim, a trabalhar juntas. Então, a gente é muito assim, uma sempre ajuda a outra, sabe? Quando precisa. E daí foi ela que, como ela vai gravar agora, ela entra na próxima das 6. E ela tá fazendo o papel com a Larissa Manoela. Uhum. Então, elas se elas conheceram. tão- aham. aham. E daí foi assim. Daí o Rick também, que eu fotografei, vai fazer... Aham. Não sei se eu posso falar, gente. Eu não sei se eu posso falar. É, Tô dando spoiler aí. tá dando spoiler da Eu vou Globo, falar, direto mas da enfim, Globo, por gente. spoiler. É tudo, Vai fazer é o- tudo pessoal do elenco lá. Não vou falar quem que é quem na novela, porque eu nem sei se pode, né? É, Mas, eu acho enfim. que não pode. É, Mas aguardem, né? Cenas dos próximos capítulos, literalmente. Mas Mas você foi vê assim. como um contato bem feito, né, minha gente? Ei, queremos Carol aqui pra contar, né? Essa saga dela Pois aqui. é. Ela pode vir Aham, contar a é. história dela. Campo né? Larguense, de Campo Largo pro mundo, gente, pelo Ela amor de sempre Deus. quis ser atriz, era uma... Ela fazia publicidade e propaganda. Mas ela sempre fez teatro, né? Então foi aí. E a história dela é bem engraçada, inclusive. É. Como ela entrou. aham. Mas eu vou falar pra ela, vou falar. Você precisa ir pra contar a sua Isso. história. Você mostra, você manda o link, né? Quando sair o nosso, Uhum. você fala, você vai num É, próximo. vai porque eu já falei de você, minha filha. É. Agora vai ter que ir. Agora vai ter que ir. Uhum. E agora que, né, ela tá no Rio por conta da novela, mas ela é de Campo Largo mesmo. E é isso, gente. E hoje em dia você sente que você é chamada mais para pessoas para fazer book ou mais para empresas? Olha, eu faço bastante ensaio, mas eu também trabalho para empreendedores ou marcas, mas acho que mais ensaio. Mais ensaio. Eu tô com um projeto aí pro ano que vem mais voltado pro corporativo, então acredito que a gente vai pegar aí mais empresas, sabe? Empresas. Uhum. Mas esse medo que ela falou que a gente tem, né, de empreender Aham, do e não desconhecido. do desconhecido, de você tá CLT e de repente você não tem mais o teu salário fixo. Eu nunca passei por isso, né? Porque eu sempre quase a vida inteira eu fui empreendedora. Uhum. Mas tem os altos e baixos, né? Toda empresa tem, todo negócio tem, e você tem que saber administrar isso, porque você tem que guardar quando tá alto e daí para você poder se manter na fase Exatamente. baixa. Mas no caso eu, né, pai sempre CLT. Inclusive meus pais, assim, por muito tempo eles não queriam muito, né? Que eu... Mas a gente- Eles insistiam que você voltasse para engenharia, assim. Sim. É porque a CLT ela dá uma falsa sensação de segurança. Eu tive É. essa mesma experiência quando eu saí. Falei, poxa, eu não tenho mais meu salário, e agora? Mas aí, quando você vira a chave que, poxa, na CLT você está trabalhando para construir o império de outra pessoa, está trabalhando no propósito de outra pessoa, Exatamente. aí você começa a ver de uma forma diferente. Então, eu tive esse estralo também. Poxa, eu estou trabalhando para os outros, eu estou construindo o império de alguém e a minha vida está parada. E aí eu via pessoas assim dentro da empresa que eu trabalhava e que é muito boa, a empresa era maravilhosa. Continua sendo. Mas eu via as pessoas lá 10 anos e falava, meu Deus, será que eu vou querer ficar 10 anos aqui dentro? Aí começou a
alguma coisa... Girar ali, né? Foi, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa. Na verdade, quando eu fui, né, pra esse meio, meu pai e minha mãe ficaram meio assim. Eu falei, gente, eu preciso, porque se eu não arriscar agora, quando que eu vou? Quando eu já tiver... Não que não dá. Dá, e a Adri é prova disso. Sim. Mas é muito mais fácil quando você é novo. Sim. Né? Com Quando você certeza. não tem filho, porque às vezes você fica com aquela preocupação. Eu vou arriscar e daí vai que não dá certo. E assim, eu sou meio louquinha pra essas coisas, sabe? Porque o tempo ali que eu percebi, não sei se eu tô certa, mas a Adri demorou, né? Ela ficou ali num processo. E eu não, quando eu quero uma coisa, eu já quero fazer pra ontem. Então, foi bem rápido, assim. Eu fiquei, eu não sabia que eu queria ainda, né? então. Mas eu fiquei, acho que 1 mês, assim, saindo, nossa, da obra, exausta. E daí eu falei, né, pros meus pais. Daí meus pais falaram, não, saia. O processo da Camila é mais rápido. Eu demorei anos saindo exausta. Mas eu não sei se eu recomendo, porque assim, eu saí sem nenhuma reserva. Então, isso que eu ia te falar. Eu saí sem nenhuma reserva. zero no Foi lá bolso. que eu daí vai vender computador, daí, entendeu? Então isso essa E você transição não que até ela vendia fez- uns brownies? Ou vende ainda, não sei. Então, o brownie, na verdade, a gente começou ali, eu e meu namorado, quando ele veio de São Paulo, era uma renda extra também, e eu vendia na faculdade, vendia no trabalho, e a gente fazia ali o brownie. Mas acabou que ele começou a pegar a publicidade, né? Fazer, porque ele é modelo, então começou a pegar a publicidade. E aí eu comecei a pegar mais trabalho e daí acabou que a gente não dava conta. Daí a gente falou, bom, melhor... Deixar. E é um projeto que a gente quer retomar, sabe? Mas a gente precisa hoje de alguém que faça... Por exemplo, eu faria as fotos, claro, a gente faria ali as mídias, mas precisa de alguém para Pra fazer o colocar a brownie. mão na massa, né? E a gente tá tentando convencer a minha mãe, vamos ver. Ó, mãe da Camila, por favor, queremos brownie. Que ela faz um brownie muito gostoso, por sinal. Essa transição de carreira que ela fez é loucura até, né? Porque, tipo, você... Normalmente, para você fazer uma transição de carreira, você tem que ter alguma reserva financeira, né? Para ser mais tranquila. Apesar de que a minha também foi, né? Porque, tipo, eu não esperava fazer a transição. Então, eu não tinha nada pronto. Só que, como eu tinha muitos anos de empresa, né? A minha empresa foi alugada. Hoje, eu estou vendendo a minha empresa para o meu irmão. Então, foi, digamos assim, mais tranquila. Mas uma empresa para você fechar ou para você alugar, tem uma série de coisas que você precisa fazer para colocar tudo em ordem, né? Por exemplo, eu tive que fazer acertos com funcionário, tive que negociar os boletos com o fornecedor. Sorte que eu tinha muita entrada ainda de dinheiro para conseguir fazer tudo isso, né? Mas eu fiquei praticamente zerada também. Daí eu só tinha o aluguel da empresa para poder me manter. Mas o aluguel me deu um suporte muito bom. Porque daí eu pude estudar tranquilamente nesse ano que eu fiquei só estudando. Uma coisa que eu também nunca tinha feito na vida, foi só estudar. Eu sempre estudei muito porque eu nunca parei de estudar como empreendedora. Mesmo trabalhando lá na vidraçaria, eu fiz vários cursos. Ela falou, eu só desenho caixinha. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um teste para desenho artístico, que eu sempre gostei muito de desenho. E era um teste foi quando eu fui fazer vestibular, porque eu tentei publicidade e propaganda e tentei belas artes, que eu achava que eu ia ser artista. Aí eu olhei, o meu desenho era assim, ó, desse tamanho. O do cara do meu lado era um desenho enorme, lindo, maravilhoso. Falei, nunca que eu vou entrar nesse negócio. E não entrei mesmo, né? Porque o meu desenho era só caixinha, que nem diz a Camila. Mas daí, como ela, eu descobri que a gente pode, né? O talento não é só aquilo que a gente tem nas mãos, a gente pode treinar isso, né? Sim. E daí eu descobri que eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu joguei videogame a minha vida inteira. Desde que nasceu o videogame. Não esse que você joga, The Siemens. Esse eu joguei também com as minhas filhas, mas eu jogava aquele que colocava o cartucho. Como é que é o nome? Acho que
O Maurinho deve saber. O Rafa, que é Nintendo? Nintendo. Eu Nintendo? jogava Nintendo. Mas E- eu também jogava Nintendo. Então, e eu sempre gostei muito da tecnologia. Até que eu descobri que eu era boa em desenhar no computador, né? E o engraçado é isso, né, gente? Que depois você vai juntando várias coisas da tua vida e você fala, meu Deus, eu tinha vários sinais, né? Tinha várias coisas na minha vida que me direcionavam pra isso e eu não me atendei, mas não era pra ser um momento. Acho que você precisava passar era. aquilo. Né? E assim, eu vivi meu propósito lá na vidraçaria, né? Que foi levar a empresa do meu pai adiante, né? Criar as minhas filhas. E também eu tinha um suporte, né? Eu tenho um marido que, graças a Deus, trabalha muito, ganha bem. Então, ele segurou muito a minha onda. As minhas filhas, uma já tá formada, a outra já está encaminhada, já estuda, já sabe o que quer. Então, tudo isso acho que aconteceu para eu mudar. Tudo isso tinha que estar ali naquele lugar para eu poder conseguir mudar, fazer essa mudança, entende? Sim. Talvez você não conseguiria fazer essa transição se tivesse elas ainda estudando, Isso. né? Eu Talvez não, você eu não não ia teria essa conseguir. segurança, É. entende? Porque daí eu precisava do meu lado financeiro fortalecido, né? Para poder ajudar em casa, para poder estudar elas. E agora eles não dependem tanto de mim. Exatamente. Fora essa parte que vocês falaram, assim, do financeiro, né? Pra transição. Qual outra coisa que vocês acham que, assim, a pessoa antes de fazer uma transição de carreira precisa tomar cogitar. cuidado ou, tipo, cogitar? Porque que vocês ou cogitaram antes de né, fazer essa transição, ou não cogitaram e pensaram, putz, eu tinha que ter pensado nisso antes. Nossa, eu acho que eu descobri, assim, já logo de cara, assim, quase o que eu queria fazer, né? Eu trabalhei ali um mês, 2 com artesanato, já vi que não era aquilo e daí já vi que era o marketing. Então, na verdade, assim, ó, o que eu fiquei com mais medo é de não conseguir clientes. Que foi isso que a Camila também ficou, né? De não conseguir o financeiro para poder... Eu acho que foi mais isso, assim, e talvez de não conseguir estudar, por estar tanto tempo, assim, sem estudar mesmo. Que uma faculdade é diferente de você fazer curso, né? Cursos são alguns meses ali e você terminou, né? A faculdade é um negócio mais pesado, de não conciliar as duas coisas, né? Mas eu acho que eu não tive muito isso. Assim, eu já fui meio que me encaminhando. É que eu sou muito decidida, né? Quando eu decido alguma coisa, eu vejo que é aquilo mesmo, eu já vou lá e já faço. E se eu ver que não é, também já desisto e pronto, né? Vai lá e faz, tipo, coloca deposita tua dedicação pra Isso, aquilo a minha dar energia certo, para né? aquilo dar certo, exatamente. E a Cami? Olha, uma dica pra quem é isso, né? Um cuidado, assim, que você acha que a pessoa, antes de fazer a transição... Essa tinha- questão, né, do financeiro que eu comentei que eu não fiz e que eu acho que a pessoa precisa, é importante, né? E eu acho que é ter força de vontade e não desistir, sabe? No começo, inclusive, a Carol me ajudou muito com isso, porque a Carol, ela tem muita facilidade em gravar, tipo, né, stories e tudo mais. E às vezes ela não volta os stories que ela gravou. Então, eu ainda tenho isso, não vou falar que não. Mas às vezes eu penso assim, putz, será que as pessoas querem isso? Que nem você falou. Eu não sabia, às vezes, né? Você falou, era legal as dicas que você dava. Eu, inclusive, nem faço muito mais isso por Verdade, conta da correria. né, da correria e tudo mais, mas é bom saber isso, sabe? E às vezes a gente fica, porque às vezes fulano não quer saber isso. E eu acho que você empreender, você tá no digital ali, você ter essa presença é muito importante. Então, você não tem que ficar pensando assim, o que o fulano vai pensar, o que o ciclano vai falar, sabe? Você não pode ficar fixado a isso. Porque eu acho que ninguém quer saber. Não, as pessoas querem saber. Ontem mesmo eu tava voltando ali de um ensaio, eu tava conversando com a Tabata, que tá fazendo a produção ali de cabelo e maquiagem agora pra mim. E ela falou que quer ingressar com o perfil e tudo mais. E ela falou, mas às vezes tem coisa básica. Eu falei, cara, só a gente fez, sei lá, umas 3 produções até agora juntas ali, e eu já aprendi 3 coisas diferentes, cada uma, e é coisinha básica, mas você vai aprendendo, porque às vezes a pessoa não sabe, então é isso, sabe, você não foca no outro, foca ali no que você... Claro, é importante você receber uma crítica quando você vai receber, você pegar aquilo,
trabalhar aquilo, né? Mas não ficar muito fixada nisso. Então, eu acho que isso é um ponto-chave, assim. Eu acho que é uma boa dica, porque... e vocês devem ter enfrentado isso, né? A Adri, principalmente, 30 anos na vidraçaria. Mas você vai mudar de profissão. Porque o pessoal, pra palpitar na tua vida, né? Vida alheia, é verdade. Mas você vai e ainda mudar, mais mas... o meu, assim, que ninguém entende muito o que a gente faz. Que nem eu trabalho como social media. Às vezes eu tô com o celular, eu tô trabalhando. Mas ninguém entende que eu tô trabalhando no celular, né? Que eu tô fazendo uma postagem, que eu tô fazendo um Reels para um cliente. Tô editando um vídeo ali. E daí meu pai, minha família ficava perguntando, mas o que você faz mesmo? Mas você tá trabalhando? Né? Porque eu tava em casa e antes eu saía para ir trabalhar, né? E então até todo mundo entender que eu realmente estava trabalhando, que eu tinha clientes, eu comecei a falar tudo isso para eles poderem entender, né? E é bem o que a Camila falou, é não desistir. Porque no começo eu falei, eu acho que não dá, acho que eu vou desistir. Era uma pressão grande, assim, em cima de mim, por causa dessa mudança brusca que eu tive. Todo mundo, certeza, você vai desistir da vidraçaria, tua empresa. A vida inteira você fez isso. Essa pressão, assim, pegou um pouco. É complicado, né? Eu acho que é isso. Não... Você tem que fixar naquilo que você quer, naquilo... Não no que o outro tá pensando em relação a você, no que o outro... Porque, assim, uma coisa que eu sempre, assim, tive comigo. Por mais que os meus pais querem, às vezes, alguma coisa, ou não os pais, mas outra pessoa ali, é você que vai viver a tua vida. E é você que vai carregar o peso de todas as escolhas que você vai fazer. Então, é importante você escolher, não deixar ninguém mais além de você escolher. Então, pra mim, isso é o ponto-chave, assim. Eu vou ter a minha consciência bem tranquila de que se eu quebrar a cara ali na frente, vai ser porque... Eu quebrei porque eu escolhi aquilo. E teve aquela coisa, eu tive vontade, fui lá e fiz. Não ficou num projeto, eu vou fazer, mas não vai. E daí depois você passa uma vida falando, puxa, será que eu podia? Será que se eu tivesse feito teria dado certo, né? Porque isso, muita gente eu fiquei pensando nisso quando eu fiz a minha transição. Eu falei, eu tenho que tentar outras coisas, porque senão eu vou me arrepender de não ter tentado. Só que ao mesmo tempo eu tinha medo, né? Porque eu tinha uma empresa consolidada, né? Eu tinha um bom suporte financeiro na empresa, eu ganhava bem e tal. Daí eu fiquei pensando, será que eu vou desistir de tudo aquilo que já tá certo, que já tá tudo certinho, né? Que eu vivo bem e tal, para de repente ir pro novo, pro desconhecido, pro negócio que eu não conheço, que pode não dar certo. Exato. Mas daí eu resolvi tentar. E tem até uma frase, né, que fala... loucura você achar que você vai conseguir um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Exatamente. E você nunca vai saber se aquilo vai dar certo ou vai dar errado, ou resultado diferente, se você não fizer uma ação que seja mínima diferente, né? Dá esse primeiro passo, testa pra ver. Eu também tinha esse receio, né? Porque faz um ano que eu abri vai fazer um ano que eu abri o escritório. Sempre trabalhei em órgãos públicos. Era outra vida. E eu nunca me imaginei advogando. Sabe aquela coisa que você nunca me imagina? Eu nunca me imaginei advogando. E hoje em dia virou essa chave e falei, meu Deus, por que eu não advoguei antes? Sabe aquela coisa? Por que eu, né, não tive essa experiência antes, né? E eu tinha muita essa insegurança. Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir cliente? Será que... Sabe? Porque a gente fica nessa dúvida, né? A gente fica. Eu, que nem eu. Eu tinha os meus clientes, eu tinha uma cartela enorme de clientes lá, né? Só que eram para outro segmento, né? Eu falei, será que eu procuro esses meus clientes para oferecer meu trabalho agora? Mas daí eu fiquei assim, né? Totalmente diferente, não vão confiar em mim e tal. Falei, não, vou começar devagar. Até para eu poder ir aprendendo, né? Daí eu comecei com a minha esteticista, né? Assim, bem devagar e tal. Daí um dia eu fiz uma postagem nas redes sociais, no Instagram, ensinando... como usar o cartão virtual e tal, que dava para você colocar na bio, né? E daí um cliente antigo meu da vidraçaria, que é esse da lataria, viu e me mandou uma mensagem, que ele tinha meu WhatsApp. Ele falou, eu queria saber mais sobre o teu trabalho, sobre o que você tá fazendo agora, que ele me seguia no Instagram, né? Daí eu falei, se você quiser, a gente pode marcar uma reunião, né? Daí eu te explico direitinho, daí eu marquei uma reunião com ele online. E daí eu expliquei o que eu fazia e tal. Ele falou, então, é exatamente o que eu tô precisando. Eu
Você vê. Daí eu falei, ai, que legal, consegui o segundo cliente, né? Aí já comecei a ganhar um dinheirinho, né? Era pouco, mas era meu, né? Exatamente. Inclusive, a Adri é quem administra a conta da Italilis, que é uma das nossas Sim, patrocinadoras, é né? verdade, ó. Não sei se a Camila conhece, é uma marca da nossa cidade. E produtos maravilhosos, gente. Eu sou... Gente, eu não conhecia. Aham. Sim. É maravilhoso, Camila, Camila. dá um banho em muita marca importada. Isso, exatamente. Meu Deus do céu. E a Restore, a minha máscara preferida é a Restore, né? Amo de paixão, inclusive fiz hoje, né? Pra vir pro podcast. A Restore é maravilhosa. É Maravilhosa. uma máscara de nutrição. Aham. E ela tem um efeito teia, que chama, que quando você pega, ela é mais pegajosa um pouquinho. Aham. Que esse efeito, ele incorpora melhor no cabelo. Aham. Então, os nutrientes são mais absorvidos pelo cabelo. Uhum. Então, ela é maravilhosa, essa máscara. E ela faz o efeito em 3 minutos, né? Sim, Você deixa ali essa 3 é a facilidade. minutinhos e já pode enxaguar, porque ela... É, porque geralmente a gente tá corrida, não dá tempo de fazer a hidratação de 30 minutos, fica com a touca no cabelo. Não tem como. Aí eu passo A Restore. e nossa, e rapidão eu deixo lá fazendo alguma outra coisa e já consigo enxaguar e saiu maravilhosa, E diva. esses aqui são os de argila rosa, Aham. que são os veganos dela. Uhum. E a linha vegana. Livre de parabenos. De parabeno, tem livre de sal, né? Para quem faz progressiva Isso, e tal. ele é neutro, sim. Uhum. E, inclusive, pra mim, eu tenho um pouquinho de psoríase no meu couro cabeludo aqui atrás. Uhum. Uma feridinha, Ótimo. assim, que coça. E eu passo esse shampoo e já dá aquela limpada no couro cabeludo, assim. É Nossa, maravilhoso. Nossa, eu sinto isso, porque meu cabelo é oleoso. Oleoso na raiz. E ele dá uma limpada muito boa. Você passa, e ele não é aquele shampoo assim que tem bastante espuma. Não. Que faz um monte de espuma. ele é low Ele faz poo. uma espuminha Aquele bem aquele suave. tem muita Só que daí, esponja. a hora que você enxágua, você fala, nossa, como tá limpo o meu couro cabeludo, assim, dá aquela sensação de frescor, assim, é muito gostoso. Verdade. Kelly, um abraço para você. Quero contar a tua história aqui também no nosso podcast. A história da Kelly é maravilhosa também. Começou com pouca grana, né? Adri? Sim, a Kelly começou, acho que com R$1.000 que ela falou, E 500 reais, uma coisa assim. R$900, se eu não me engano. E montou a linha dela de Montou produto. a linha dela de produtos, tem uma história linda. Ela Linda. sempre foi vendedora, vendeu em Uhum. loja de imóveis, um monte de coisa. E daí começou com a linha, ela tinha 3 produtos só. Aham. Ela escolheu os 3 produtos que mais vendiam na época. Tipo, que acho que era Botox, progressiva, alguma Aham. coisa assim, porque ela vende para salão, né? E daí começou com esses 3 produtos. Hoje ela tem uma linha de 21 produtos. E quando eu comecei a cuidar, ela também foi uma das minhas primeiras clientes que Aham. confiou em mim. Quando eu comecei a cuidar da conta dela, eu falei, nossa, o que eu vou falar? O que eu vou usar de estratégia? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer essa conta crescer? Eu não entendi ainda bem dos produtos dela, né? Aí comecei a me inteirar, ela começou a me mandar os produtos para eu conhecer. Aí a gente começou a conversar muito. Hoje a gente é amigas, Aham. porque ela é maravilhosa. E eu comecei a falar, não, você precisa aparecer, precisa humanizar a tua página. Aparecer, porque todo mundo quer saber quem está por trás da tua marca. E ela foi fazendo, foi crescendo, tirou fotos profissionais. E daí tirou foto dos produtos também. E hoje, nossa, todo mundo ama os produtos. Daí eu convidei ela para... apresentou, inclusive, os produtos. Convidei ela para participar das empreendedoras. Daí a Ana virou garota propaganda dela. Um sucesso! Sucesso. E daí, porque esse cabelão preto maravilhoso. Aí hoje a Kelly, nossa, já está sendo reconhecida na cidade, Sim, né? aham. E ela tem linha também aqui em Curitiba, até em Jaraguá, ela vende produto. Aham. E, nossa, O céu é o limite para Kellyzinha. mas eu tô amando, assim, porque ela confiou muito em mim, no meu trabalho, né? Logo que eu comecei, então... Eu sou super fã dos produtos dela, é por isso que eu sempre faço propaganda, porque eu não é só porque eu cuido da Da conta rede. dela. Porque é de qualidade, né? É de qualidade mesmo os produtos. Eu fiz esses dias microesferas de vitamina E. Então com essa ela. é Nossa, o top. kit pós-química dela. Pós-química, nossa, muito é um bom. shampoo pós-química Aham. e a máscara de microesferas de vitamina E, que tem nanopartículas, que é uma tecnologia nova, né? Aham. Para o cabelo. E é sensacional. Ela me deu uma de presente e eu amo, é a que eu mais gosto. É. Eu gosto da Restore também, mas essa é
É muito boa. O difícil é dividir com as meninas, né, Adri? Não, lá em casa é bem complicado. Eu tenho que esconder os produtos, né? Porque Quem nunca, eu né? tenho mais 2 cabeludas. O meu já é grande, né? E tenho mais 2. E daí, se eu deixo... Esse aqui, então, que eu uso direto, se eu deixo no banheiro, quando eu vejo, não tem mais, né? Falei, não. Esses aqui são meus. São meus. Isso aí. Obrigada, Kelly, pelo apoio que você sempre dá aí. E por essa caminhada que a gente tá trilhando juntas, né? Exatamente. Gente, eu sei que vocês estão ainda com lanche, mas sabe que tem sobremesa, né? Ah, Eu verdade. não sabia, não. Mas agora... Mas agora você sabe. Agora sei, já tô feliz aqui. Tem sobremesa Alô, ali. Criarte Guloseimas mandou pra Mandou, gente. a Maria mandou pra gente umas tortas deliciosas, porque, pra variar, a gente já provou A antes, gente né, já Juju? comeu antes. Né? Isso. Nada, sabe? É, que a gente chega com fome Aí, né? o Maurinho é fã, né, Maurinho? das tortas. Já, ó, Maria, você já tá Eles conquistando os gostam fãs. quando tem podcast das empreendedoras aqui. É. Eu sei que eles gostam. O Rafa também gosta, né, Rafa? Olha lá, e a gente vem pra causar, né? Não é um pouquinho, a gente traz um monte de coisa, chega carregada Não, de Eu falo que sacola. depois que a gente sai, ele chama a diarista, né? Porque Não, eu acho que depois de segunda-feira veio quantas meninas? 8, 9, 8. 10... 9, não, 8. 8 meninas, Oito. né? Fora. 8 mais a Su, 9. Aí, Mas aqui, eles que estavam aqui. a gente colocou banco, sabe? Colocamos banco pra mulherada sentar. Tava lotado. Aquele fervo. Aí, logo depois, a gente acho que ia começar outro podcast. O menino chegou com aquele mano mulher, acho que ele pensou, meu Deus, Deus, onde que eu isso, tô? acabaram com a sala do Rafa. Ai. Mas a gente tenta deixar organizadinha quando a gente vai. Mas a Maria trouxe torta de ninho, Aham. uma de café e um bolo de fubá com goiabada. Ai, Maria, obrigada pelo bolo. Eu amei o bolo de fubá. Eu amo o bolo de fubá. Isso, a Ada já se deliciou. A Aí- gente tomou um cafezinho antes ali, né, Juju? Exatamente, mas a Camila vai degustar agora. Isso. Obrigada, Maria, pelo carinho de sempre que você tem aí com a gente. A Maria também contribui sempre nos cafés, coloca o produto dela na vitrine SL, que a gente faz dentro dos cafés, para as empreendedoras degustarem e ficar conhecendo o produto dela na cidade, né? Então é uma vitrine ali que tem ganhado até mais visibilidade, né, Juju, nos últimos eventos. E a mulherada que tem investido, né, que tem semeado na vitrine SL, tem colhido bons resultados. Eu quero agradecer novamente a Ana. Ela sabe o quanto sou grata por ela, por esse projeto. Porque eu fui sem intenção nenhuma, realmente, de ter algum retorno para mim no Aham. projeto. Eu queria mais visibilidade, para ficar mais conhecida com essa minha nova profissão. Porque, afinal, eu estava trocando de carreira, né? Mas eu já tinha bastante contatos na cidade. Já sou bem conhecida, né? O pessoal já confia em mim como profissional. Já me conhece como profissional. Mas quando eu entrei no projeto, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida profissional dessa nova carreira. Porque, nossa, todo mundo, nossa, que legal, me deu um incentivo por trocar de carreira, assim. Dizem que eu sou uma motivadora, que eu motivo elas. Então, eu fiquei muito feliz com isso, sabe? E esse network que a gente faz, eu consegui alguns clientes através das empreendedoras, mentorias que eu ministro, várias mentorias já por causa das empreendedoras. Mas, assim, essa vontade de fazer a diferença realmente na vida das empreendedoras, né? De poder contribuir com essa minha experiência, Sim. né? E elas com as novidades, né? Então, A gente sempre aprende umas com as outras, né? e a gente vê que dá certo, que o network dá certo, que funciona, né? Eu sou prova viva disso, que eu já consegui vários clientes lá por causa delas. E a gente sempre fala, né? O sucesso do Empreendedoras, primeiro é por conta do propósito, né? A gente tem um propósito, ele não é um evento que a gente senta ali para tomar café e falar da vida alheia. Não. Né? A gente tem um propósito ali de fortalecimento mesmo, umas das outras. Por isso que tem o resultado que tem hoje. E a equipe engajada, né? Igual a Adri falou, não é por interesse. A gente vê que 100% da nossa equipe está ali genuinamente, pelo propósito de fato. E é uma coisa que a gente não abre mão. Vai entrar para o Empreendedoras? É propósito. Você tem propósito de vida? Exatamente. Né? Eu sempre pergunto, se você ganhar hoje, sei lá, 5 milhões na Mega Sena, o que você vai fazer? Eu vou viajar ao mundo. Não tem propósito, amiga. Não tem. Se você tem um propósito, você vai falar, não, eu vou investir no meu propósito.
eu vou compartilhar, vou ajudar a gente, eu vou me manter nessa cidade, ou sei lá o que, e vou seguir a minha vida de uma maneira mais leve. Ok, agora quando a pessoa diz, eu vou viajar o mundo e vou... Não tem propósito. Então, a gente... Que dinheiro não é tudo, né, Não é Ana? tudo. Eu sou prova viva disso, né? Eu tinha uma estrutura boa, estava bem estruturada financeiramente. Confortável no meu trabalho. Mas eu queria viver o meu propósito. Entende? Se hoje eu estou ganhando dinheiro com ele, ótimo. Maravilhoso. Isso. Mas, na verdade, o meu propósito era ajudar outras pessoas. Quando a gente está vivendo o propósito, ele atrai a prosperidade. É automático, né? Mas quando você só está focado ali no retorno financeiro e não encontrou o seu propósito, fica difícil você se achar, se encontrar na vida, né? Fiquei muito feliz quando a Camila falou que ela estava usando o talento dela no projeto que ela assumiu das casas. Muito legal isso. Não, o teto é muito, nossa, é sensacional, assim. E agora com as fotos, você também faz ajuda alguém, um projeto? Algum projeto, alguma coisa assim? Na verdade, é uma coisa que eu quero continuar com o teto, mas, né, como que tem a equipe de comunicação e geralmente eles falam, precisa de comunicadora, no caso de fotógrafo, para cobrir essa construção. Então é uma coisa que eu quero dar continuidade, mas nos últimos não encaixou assim de eu ir, porque eu fui avisada meio que em cima e daí acabou que eu já tinha coisa marcada. Então, é complicado que é final de semana, é muito final de semana. E daí final de semana E pra você sempre final de semana, né? Tem bastante coisa final de semana. Tem algumas coisas, assim, final de semana. Esse último agora que passou, eu nem fiz muita coisa. Eu tirei meio que de folga, que eu tava assim, Cansada, exausta. Tava assim, exausta. Daí eu falei, não, preciso de uma folguinha, assim. Mas daí agora é mais... Mas é uma coisa que eu quero continuar. Mas, assim, com foto especificamente, algo meu, assim, é uma coisa, uma coisa aí ideia. Um clique pensar. aí, né? Sim. É uma ideia. Tem uma menina que eu sigo no TikTok, que ela fez um projeto com mulheres, empoderando mulheres através da fotografia. Eu achei sensacional. Sabe que quando eu trabalhava na prefeitura, tinha um médico, não sei se era do interior ou era daqui de Curitiba, não sei. Era conhecido do pessoal lá. E ele fez um projeto assim, porque muitas mulheres não faziam pré-natal. E ele achava, né, é importante esse acompanhamento, né, da gestação. E daí o que ele fez? Se as gestantes fizessem certinho, né, acompanhamento tudo certinho, elas ganhavam um book de gestante. E ele fez parceria com uma fotógrafa que fazia o book para essas pacientes deles. E eu falei, genial, uma forma dele, né, eu te ajudo, mas você tem que fazer a tua parte, né, achei bem legal. Deixa eu, antes que eu esqueça, Juju, mandar um beijo lá pro pessoal do Petit Pois, que também é um dos apoiadores aqui do nosso ECLcast e de vários outros momentos, né? A Gi e o Luan são parceiros nossos aí de longa data já e sempre investem no nosso projeto. E a gente fica muito feliz de ter esses parceiros que acreditam no nosso propósito, que acreditam no nosso projeto. Então, um beijo pro Luan. Eu sou figurinha carimbada do Petit Pois, né, gente? Toda semana eu tô lá. Vive lá, fazendo maquiagem. Isso, a minha maquiadora é de lá, minha unha é de lá. Agora o meu massagista é de lá, o Jean, maravilhoso tem que ir lá também. Visitar eles, eu não fui ainda. E sabe que a gente tava falando com o Jean que uma ótima dica para presentear final de ano, gente, é a massagem relaxante com pedras quentes, porque eu fiz... Ai, preciso. Não, gente, e Então, eu fiz essa, mas eu fiz lá na minha esteticista. Mas marque com o Jean um dia para você ver que delícia que é. Vou marcar. Isso, ele... E a gente até combinaram, foi, Jean, eu vou postar pro pessoal, né, porque ele é novo lá na cidade e tal. Minha filha, você só relaxa, você não tem como. Daí eu não voltei mais pros stories, porque eu tava assim, tipo, acabada. Deu aquela leseira, né? Aquela leseira, mas o Jean, um profissional, nossa, muito querido, maravilhoso, muito competente. O Luan, maravilhoso, ele é o cabeleireiro das estrelas, né? Porque o pessoal, os jogadores de futebol, do Coxa, do Paraná Clube, do Atlético, tudo cortam com ele, né? Olha que chique. Só VIP. Só eu digo pra ele, é só VIP, né? Às vezes eu tento conseguir horário com ele e não consigo. Mas a Gi também maravilhosa, sempre atendimento nota 10. Obrigada, Gi, obrigada, Luan, sempre pelo apoio que a gente recebe de vocês. Vocês são parceiraços nossos aí. Quem não conhece, por favor, dá uma passadinha lá e depois vocês vão comprovar o que eu tô dizendo. É atendimento VIP pra todo mundo, tá, gente? Esses dias eu tava lá, vi a Gi vindo com um chá
de hibisco com canela que ela faz, maravilhoso. E eu falei, é pra mim esse chá, né? Não era. Era pra outra cliente, porque nem lá todo... sempre é tudo pra você. Isso, nem sempre é empreendedoras Campo Largo atendimento VIP. Daí eu falei, já achei que era pra mim, mas ela foi lá e preparou pra mim. Você é nada pedunja também, Não, né? imagina, quando eu vi o chá, eu falei, eu quero o chá também. Mas é a prova que eles tratam todo mundo com muito carinho, com muito amor. E quem é empreendedora Campo Largo tem desconto, 10% de desconto lá nos serviços do Petit Poá, certo? Beijão, Maravilhoso. gente, de lá, pessoal de lá. Gente, pra finalizar, mas não menos importante, a gente tem um quadro que vamos... A gente tem um quadro, é ótimo, que a gente vai começar com Isso. elas, né? Mas tudo bem. O quadro A partir de agora a gente tem o quadro. O quadro se chama Dica de Ouro. Maurinho coloca as moedas, o shine Nosso aí. DJ. Coloca DJ coloca nossas dinheiro. moedas. Caindo muitas moedas aí. Pra nós, né, Juju? É. Deu certo? Depois. Fica pra depois as moedas. Ah, tá. É só depois da dica que dá dinheiro, não é desse É jeito. só na edição que vai as moedas, tá? Acha que moeda cai do céu, né, Guilherme? Mas Cai. o Momento Dica de Ouro é um quadro que a gente quer criar para que as nossas participantes tragam uma dica assim que vocês falavam. Puxa, se alguém tivesse me falado isso antes, eu podia estar, nossa, decolando bem mais. Se alguém tivesse me trazido isso antes, que foi o pulo do gato. O que vocês acharam assim que foi o pulo do gato? Enquanto vocês pensam, deixa eu fazer uma publicidade aqui. De uma parceiraça Vão nossa pensando também. na dica, né? E a gente, Isso. falando em dica de ouro, em investimento, em dinheiro, vamos falar sobre Place Investimentos, né? Place Investimentos. Você sabe que a Place Investimentos da nossa amiga Cris, empreendedora Cris, maravilhosa, ela é conveniada com o Banco Safra e o Banco Safra ganhou a premiação de melhor atendimento ao cliente agora, dia 10 de dezembro. Então, eles foram avaliados na categoria de atendimento ao cliente e ganharam essa premiação aí, se consolidando mais no mercado, né? Porque o Banco Safra já tem há mais de 180 Já tem um nome Isso. forte no forte no mercado. mercado. E muitas vezes as pessoas, né, o acesso ao Banco Safra não é tão facilitado. Então, todas as pessoas que fazem algum planejamento, são clientes ali no Place Investimentos, têm a possibilidade de ter conta ou como pessoa física ou como pessoa jurídica no Banco Safra, com aquele cartão Black. A Cris Aquele mostrou que o cartão é VIP, maravilhoso. né, Aquele- nos aeroportos. Já queremos, né, Juju? Exatamente. Ela me mostrou, mas ela tirou da minha mão, né? Não tinha o Isso. teu nome, Não Juliana. tinha. Não deu pra Juju usar no aeroporto. Então, é muito legal se vocês, né, têm essa ideia de metas financeiras. Não só financeiras, né? Planos que a gente tem, viagens, tempos que vocês... Anos sabáticos, né? Tudo isso envolve dinheiro, Então, né? na verdade, até para você fazer uma transição de carreira. Exatamente. Precisa Porque desse você planejamento. pode se planejar aí no Place Investimentos, né? Exato. Guardar um pouco de dinheiro para você fazer essa transição com mais tranquilidade, né? Exatamente. A Cris, quando o cliente chega para fazer esse atendimento com ela busca algumas informações, né? Qual que é o seu objetivo a médio, longo, né? Curto, médio e longo prazo? Baseado nessas informações, ela vai esboçar ali qual o melhor investimento para esse cliente. Qual é o objetivo, né? Viajar, ir passear, garantir... em caso de alguma urgência, né, Juju, que ela comentou com a gente sobre isso. Essa questão do planejamento sucessório que a gente falou, né? Que a gente sabe. Nossa doutora maravilhosa. A gente fala, né? Isso é uma coisa que a gente traz no escritório também. Uma certeza que a gente tem na vida é que a gente morre, né? É verdade. E as pessoas têm dificuldade de abordar esse assunto. Porque a gente tem dificuldade de lidar com a morte. Mas você planejar, né? Como vai ficar o pós disso, né? Os teus rendimentos, os teus investimentos, é um ato de amor para tua família, é um ato de amor para verdade. quem fica, né? Eu passei por isso recentemente e sei disso. Quando você já está passando por um momento difícil e você tem que lidar com a parte É burocrática verdade. ainda. Eu também passei por isso 3 anos atrás, né? E não é fácil. Não é fácil. Mas, assim, uma das coisas que eu e meu marido fizemos sempre foi planejar nossa aposentadoria. Ah, que ninguém boa. pensa Uhum, nisso. Verdade. E ela deve ter algum plano de previdência lá, né? Isso. Privada. E eu e o meu marido fizemos, tanto eu quanto ele, pensando na nossa aposentadoria. Até mesmo de você guardar um dinheiro para esse período. E é por isso que eu pude fazer essa transição de carreira com tranquilidade. Ele também fez uma transição de carreira agora. Na verdade, ele não mudou assim tão radicalmente quanto eu de ramo, mas ele mudou.
porque ele trabalhava em CLT numa empresa, saiu e agora ele trabalha CLT, só que trabalha home office, em casa, numa outra empresa e num ramo um pouco diferente. E isso que possibilitou a gente fazer tudo isso. Porque quando ele falou, tô cansado, eu não quero mais trabalhar em indústria, tipo, na fábrica mesmo, né, ali com as máquinas, porque ele é engenheiro mecânico, eu falei, sai, a gente tem dinheiro guardado, a gente pode sobreviver. Então, isso faz total diferença de você fazer uma transição de carreira com qualidade. Exatamente. Você conseguir planejar isso, né? Financeiramente, então, financeiramente. Né, então, se vocês tiverem interesse em fazer esse planejamento, conhecer mais as formas de investimento, como investir, onde investir, se é Bitcoin ou não é Bitcoin, se é tesouro direto ou não é, né? Tudo isso, conversa lá com a Cris na Place Investimentos. E com certeza eles vão auxiliar vocês a chegar à riqueza. E lembrando que não precisa ter milhões para isso. Você pode começar com 50 reais, com 100 reais. Já é uma forma de... Vale aquela máxima que a Camila falou no começo, né? Você não precisa de muito para começar. Exato. Né? Comece com o que você tem, né? Comece com o que você tem. Exatamente. Então, voltando para a dica de ouro. Tem moedas agora? Tem moedas caindo ou não deu certo? Na edição. Tá. Vamos ficar então, sem moeda, Juju. Sem moeda. a gente tá querendo escolher essa moeda, né? Ah, meu Deus. Vocês querem que eu faça o barulho? A Adri tá com uma pulseira bem barulhenta lá. Vai simular. Simulou. Aê! Pronto, Juju. Sossegamos agora. Sossegado. Contem pra mim uma dica de ouro que você acha assim, que vocês acham que é o pulo do gato, que quando vocês descobriram, falaram, meu Deus, porque ninguém me falou isso antes. Olha, até os produtos caíram. Então, eu acho que foi uma das coisas que aconteceu na minha vida sem eu projetar isso, sem eu, né, buscar, mas que foi uma orientação de um profissional. Isso fez muita diferença nessa minha transição de carreira. Essa minha mentora que me ajudou, essa terapeuta transacional, ela fez muita diferença na minha transição. Então, acho que se você está bem perdido, você não sabe o que realmente você quer, um profissional pode te ajudar. Procurar ajuda profissional, né? Legal, ótimo. Eu acho que, assim, na maioria das profissões a gente depende de outras pessoas, né? E nem sempre o outro vai fazer, né, 100%, vai atender os pré-requisitos ali. Então, eu acho que faça o teu 100%, né? Faça o teu melhor ali. Porque se o teu tiver 100%, as coisas caminham melhor. Então, para mim, eu acho que isso é importante. Se entregar 100% para o que você se destinou a fazer, né? Exatamente. Isso é muito importante, principalmente quando você é empreendedor, né? Porque é pura e exclusivamente você. Aí você não tem como jogar a culpa, porque é meu funcionário. Não. Porque é você. É você e você. Uhum. Então, é uma reflexão, inclusive, para a gente fazer. A gente está dando o nosso 100%? Né? A gente fala, poxa, eu não consegui meu sucesso, poxa, mas eu dei o meu 100%, né? Nas minhas ações, eu fiz o meu 100%. Então, realmente. E uma das coisas também que, principalmente se você estiver fazendo a transição de CLT para empreendedorismo, para empreender, é a organização. Você saber organizar os processos. Porque é muito diferente quando você trabalha de CLT, que você sabe exatamente o que você tem para fazer, que você tem a tua rotina diária, do que quando você vai trabalhar sem ter horário. Principalmente eu e a Camila, que a gente trabalha, né, várias coisas diferentes, assim. Então, às vezes você tem um cliente em determinado horário, daí você vai fazer uma postagem, você precisa se organizar. Porque se você não tiver essa organização, você não vai conseguir levar o teu trabalho à frente. Uma coisa que eu trouxe muito da engenharia é essa questão de planilha, né? Na engenharia a gente tem muito, então é uma coisa que eu trouxe também e que me ajuda muito, sabe?
Então, eu acho que faz assim, eu total também trouxe diferença. isso do meu trabalho da vidraçaria. Essa organização. Né, outra coisa também, quando você começa a crescer, que nem a Camila já está entrando, talvez uma outra fase. Daqui uns dias ela vai começar a delegar. Ela vai precisar aprender a delegar. Algumas coisas assim eu já terceirizo, sabe? Então, algumas coisas eu já terceirizo. Mas assim, não vou dizer que por muito tempo, porque ainda assim, para algumas coisas, não adianta, você não vai crescer se você não tiver pessoas ali. E também não adianta porque ninguém vai fazer igual você faz. Isso. Porque as pessoas são diferentes. Isso. Então, a gente precisa se adaptar a isso. E isso é importante. Eu, assim, pro ano que vem agora eu vou começar algumas sociedades. Então, vamos, assim, ver como que vai ser, assim. Como mas vai sair. eu tô bem esperançosa, assim, de que vai ser bom. Porque até então eu terceirizo, né? A minha edição se baseia em tratamento de cor e tratamento fino. Então, uma parte ali, às vezes o tratamento fino eu acabo terceirizando. Então, é basicamente isso. Essa organização tem tudo a ver, né? Porque o teu cliente final, né? No caso ali, o meu cliente final, ele tem que saber que o tempo que vai levar. Então, passa por mim, e depois passa pelo outro. Então, isso é... Isso. Essa organização. Isso é importante. E eu coloco essa questão de organizar em pequenas ações, tipo, metas pequenas que você tem no dia. Exatamente. Mas você tem que colocar, porque eu gosto dessa sensação de missão cumprida, entendeu? Não, né? Dá check ali, né? A Juju é bem organizada, inclusive. Toda do checklist. Eu Agora adoro fica sou do desespero. Esses dias que são o meu marido começou a trabalhar home office, né? Uhum. E agora o escritório dele é do lado do meu. Nossa. Ai, eu Olhei meu sei. planner, faltando uma página no meu planner. Ele arrancou. A página do meu planner, eu falei, e agora? Ele falou, não, mas eu vi que era do teu planner, eu deixei ali toda rabiscada a página. Meu Deus. Tá querendo brigar, né? Poxa, mexia no Aí planner eu falei, tá bom, dá pra ler ainda, tá bom. Tá tudo bem, né? Essa bem. passa. Mas essa organização é imprescindível pra gente empreendedor, pra gente saber o que a gente tá fazendo, pra saber o tempo, porque o nosso tempo é dinheiro. Até pra tempo se que organizar financeiramente, né? Ju? Exatamente. Então, assim, eu trabalho muito com hora técnica, né? Os meus orçamentos são com horas técnicas. Não é todo serviço que é assim, mas o meu é. Aí eu tenho que fazer o meu cálculo do dia. O que eu tô gastando no meu dia fazendo? É tempo que eu tô perdendo de ganhar dinheiro, entendeu? Então, essas organizações e você saber programar e utilizar teu tempo a teu favor para crescimento do teu negócio, se organizar financeiramente, do que está entrando, se isso está pagando os teus custos, se não está pagando, tudo isso é imprescindível, né? Então, dicas ótimas, né, Ana? Isso, planejamento, organização. Eu não sou adepta, não sou refém do planejamento. Na verdade, eu organizo na minha cabeça, Juju. Eu organizo na minha cabeça e eu falo pra Juliane, Ju. Ela põe na planilha. A Ju São perfis diferentes, né, Juju? Não se complementa. A Juju conforme estável, eu dominante influente, aí a gente mescla os nossos perfis comportamentais e dá tudo certo. Dá super certo, uma complementa a outra, porque eu tenho pontos que sou terrível, e a Ana lancha lindamente. Embora você seja muito flexível, né, porque você já se adaptou e eu também me adapto a você, né? Eu sei que a Juju precisa dos dados, então eu já mando pra ela. Hoje cedo já tá tudo aqui, ó, doutora. Antes que eu me cobrasse, né, Juju? Exatamente, eu tinha que alimentar minha planilha, né? Isso. Exatamente. Mas é isso, dona Juliane? É isso, gente. Meninas, Camila, Adri, uma delícia a conversa com vocês. Queria agradecer vocês terem vindo, trazer tantas informações importantes. E a gente espera que quem está nos ouvindo, nos assistindo, tenha conseguido tirar várias informações importantes que possa aplicar para o seu negócio. Que a ideia é essa, né? Que a gente traga informações, ideias, insights que vocês coloquem em prática no negócio de vocês, para desenvolver, para crescer, para vocês cumprirem o propósito de vocês, né, Ana? Hoje a gente falou sobre transição de carreira baseada em duas perspectivas, né? A da Adri com tempo maior de empreendimento
e o da Camila, que logo de início já, né, virou a chave e tal. Então a gente quis trazer isso para as nossas empreendedoras que porventura estão nos assistindo e estão passando por isso nesse momento, né? Então a gente fica muito feliz de ouvir o relato de vocês aqui, cheio de dicas para a gente se nortear aí, para quem está passando por esse momento. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Quando a gente cogitou de chamar vocês, não tivemos dúvida de trazer a Adri também, junto com a Camila, porque ia dar um match, né, Juju? Super, a gente sabia que eram histórias diferentes, mas que tiveram a transição, né? As duas tiveram uma transição, mas foram transições bem diferentes. E isso é legal para mostrar para o público, né? Para quem está nos ouvindo, como não importa a área que você esteja, o que você fazia, se você se determina, se você tem vontade, é a tua vocação, é teu propósito, é possível sim, né? E agora, aproveitando que estamos no final do ano, dezembro, e janeiro sempre é um ano de recomeços, né? Então, se é o momento do teu recomeço, se é o momento de você, né, mudar de carreira, que você pegue as dicas que as meninas trouxeram para vocês e que seja muito útil, que vocês consigam realmente realizar a transição, se for o desejo. Caso, inclusive, vocês podem entrar em contato no Instagram das meninas, né? Qual que é o teu Instagram, Camila? @Camila Cardoso Ribeiro. E me contrata se for fazer a transição de carreira, né? Fotos aí, vídeos. Isso, porque fotos profissionais é outro nível, né? Você ter uma foto bem feita, né? Isso. Sou suspeita pra falar, né? Verdade. E a Adri também, se for fazer transição, conversa com a Adri, faz uma mentoria, ela te instrui, né? Te direciona nesse processo, assim como ela foi instruída e muito ajudada, né, Adri? Verdade, Isso, agora já tô até sendo procurada por isso, né? Para isso, para exatamente. ajudar as meninas a mudar ou fazer, ou elas desenvolverem a mentoria delas, na área delas, porque eu desenvolvi a minha, então eu fico muito feliz por isso, né? E o meu é @AdrianaPedron _MKT. Isso aí. Isso. Show de bola. Obrigada. Temos presente para a Adri ganhou ontem Italilis, né? Eu sou suspeita. A Kelly falou, mas você de novo. Ai, mas eu amo, Isso. A Adri ganhou ontem e hoje mandaram para Camila também. A Virgínia da Serra Motorhome mandou para Camila. Camila, o que você acha? Eu acho, vou dar uma dica, bem propício pro sem final spoiler, de ano. Ju. Camila. Desse tamanho, com essa Deixa eu ver, embalagem, o que você acha que é? O que você acha que é? A Serra Motorhome é uma empresa também campo-larguense e que atua aí no segmento de confecção de motorhome, gente. Quando a gente, né... A Adri Ai, tem, a né? Adri, motorhome. isso. Pena que o meu marido só gosta de moto, não gosta de motorhome, porque eu era apaixonada. Ai, é muito posso legal. abrir isso aqui? Não, Pode mas abrir. daqui uns dias você tem o seu. Peça um orçamento com a Virgínia, faz o seu motorhome do jeito que você quiser, Adri. Eu quero um rosa, inclusive. Gente, deixa eu contar, deixa eu expor a família aqui, né? A minha família tem essa loucura de motorhome. E daí o meu irmão diz que tem a vontade. Jonathan, um beijo pra você. É o segundo podcast que eu tô falando dele, né? John, eu também amo você. Amo Sem os ciúmes, dois. John Tel. Mas o Jonathan tá com a loucura de viajar o mundo, né? Vocês já viajaram de motorhome? Nunca. Ai, deve Muito ser muito legal, bom. E daí gente, ele, é uma come- delícia. ele começou a ver uns vídeos e tal de doblô. O cara que, tipo, transformou uma doblô num carro pra você O poder... nosso era um micro-ônibus. Um micro-ônibus? Já era maior até um É. pouco. Mas a gente comprou um bem antigo, assim. Ai, que chique. A gente comprou um bem antigo e a gente deu uma Foi. reformada nele, né? Porque ele tava assim meio detonadinho, né? Deu uma reformada e daí eu viajei, eu, meu marido e as minhas filhas. O que é um bolinho? É um tipo Vamos- um panetone, eu acho. panetone. Um panetone, que delícia. Dá. Eu não sei falar direito, não vou me Um arriscar a falar. açucri. A Ana é boa, né? Eu não sei falar, mas Você já sabe que eu comi. ia falar uma frase quando vocês começaram a falar hoje sobre empreender e viver desafios. Eu ia falar uma frase de um pensador, mas eu não vou nem falar a frase, porque eu vou ter que falar o nome. E aí eu vou... Então, mas a frase, agora que eu falei, vou falar, né? Mas esse pensador, depois vocês pesquisam na internet, que eu não vou ousar falar o nome dele. Mas ele fala sobre isso. Eu prefiro arriscar as vitórias
e viver a derrota, muitas vezes, do que viver nesse marasmo de não conhecer nem vitória e nem derrota. Empreender é Exatamente. isso, né, Ana? A gente conhece as vitórias e as derrotas. Porque a gente vive um looping o tempo inteiro. Depois procure no Google. Ó, agora, chama nós pro rolê, tá, Camila? No Pode 5, deixar. 4, 3, 2, 1 e feliz ano novo! Isso. A Serro Motorhome, a Virgínia, o pessoal da Serro mandou pra Camila um espumante, um panetone, um chocotone, que delícia. Ai, muito delícia, muito obrigada. Isso, inclusive, eles são um dos nossos patrocinadores do episódio de hoje também. Empresas campoarguenses aí investindo e acreditando nas mulheres empreendedoras. A gente fica muito feliz de ter esses patrocinadores que acreditam no empreendedorismo feminino, na força da mulher. Isso para nós é reconhecimento, né, Juju? O quanto que a mulher luta para ganhar espaço na sociedade. Exatamente. A gente é muito grata. A Ana, inclusive, acho que já falou em outros podcasts. A gente é muito grata aos nossos patrocinadores, porque é um projeto que está iniciando. A gente não tem muita repercussão, né? Ainda estamos em crescimento. E a gente é muito grato por vocês acreditarem que o projeto vai dar certo e incentivarem, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos os patrocinadores, porque isso só é possível graças a vocês. Eu tive numa palestra do Pablo Marçal ontem? E ele falava sobre isso, né? Que alguns projetos das nossas vidas é como se fosse um bebê sendo gerado. Aí tem a fase que você gera, que você pare a criança e depois ela não começa já andando ou se formando na faculdade. Por que a gente quer isso para algum outro projeto da nossa vida pessoal ou profissional? E às vezes a gente acaba querendo essa expectativa, né? E hoje, graças a Deus, depois de muitos perrengues e muitas sementes, né? Pelo caminho, nosso projeto ele tem uma visibilidade muito grande dentro da cidade. E aí agora estamos nessa nova fase, que é expandir a nível nacional, né, Juju, através do podcast. Queremos agradecer também a 1504, que é a nossa sala, nosso estúdio aqui maravilhoso, com alta tecnologia. Eu me sinto uma estrela aqui, né, gente? Eu também. Nossa, eu já estou me acostumando com esse microfone. Agora eu quero vir toda semana também. Isso! A gente se tem uma estrela, tecnologia, o telão, uma luz rosa do jeito que a gente pediu, som de qualidade, edição, o pessoal ali cuidando da gente, então a gente fica muito grata aí por essa porta que a gente tem aberta aqui e daqui pro mundo, tá, Rafa? Rafa, nós não podemos trocar por comida? Isso aí. Dá pra conversar, né? Mas vai ser daqui pro mundo, da 1504 pra história. Gente, a gente fala que vai finalizar umas 20 vezes, mas agora é finalizando. Agora sim. Quem assistiu pelo YouTube, não esquece de curtir, Dá comentar. joinha. A gente tinha que achar uma palavra pra eles falarem toda vez, né, Ana? Que palavra é hoje? Você, marqueteira raiz. Meu Deus, não me pega de surpresa. Peraí que eu não entendi, vai. Uma palavra pra eles comentarem. Se você assistiu até o final... tá. Comenta. Sou mais ECL. Sou mais ECL. A nossa Vamos hashtag ver. sou mais... Fala hashtag, Júlio. Hashtag, tá? Hashtag é que... Piada interna. Piada interna. Jogo da velha. Jogo da velha, porque ela não sabe falar hashtag, tá? Jogo da velha. Preciso de uma fone, inclusive. Se alguém quiser... Não, Ana. Fala o teu hashtag que vai Hashtag sou mais ECL. Comenta aqui no nosso vídeo. Exatamente. E se vocês tiverem interesse em alguma pessoa que vocês gostariam que a gente entrevistasse aqui no nosso SLCast, deixem nos comentários também. E mandem para outros empreendedores que vocês gostaram, que você acha que ia ser legal, compartilhem, curtam. Gente, nos ajudem. Isso, compartilha com alguém que está pensando em fazer transição de carreira, ou alguém que você conhece que está nesse processo, né? E que tenho certeza que com os conselhos que a gente ouviu hoje, essa pessoa vai ser muito abençoada. Vai sim. Certo, gente? Obrigada, meninas. Obrigada. Querem dar uma Obrigada a última vocês. mensagem aí? Eu quero sim. Se você quer fazer uma transição de carreira, não desista. No começo é difícil, mas depois é mais tranquilo. E eu acho que a gente tem que viver os sonhos da gente. É o hoje, não interessa a idade que você tem. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu vou tá estudando só com meninos e meninas, né? Bem jovens. E eu vi que não. Que tem um monte de gente com 50 anos lá fazendo faculdade, 60 anos, 70 anos. Uau. Tinha um senhor que estava fazendo faculdade. E eu falei, eu ainda sou nova.
né? Tenho Me muito senti pela nova, tenho muito pela frente. E dá uma rejuvenescida na cabeça da gente, na vida da gente. Então não tem idade para fazer a transição. Isso aí. Camila? Camila? Eu deixo a frase do Cortella aí, né? Faça o seu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Isso aí. Maravilhoso. Certo, gente? Muito obrigada. Obrigada para você que assistiu até esse momento. Fiquem com Deus, paz e prosperidade para todas nós. E se vemos no próximo episódio, não é, Juju? Isso aí, janeiro, estamos aí. Uhul! Beijo.